Turbinol. Tudo sobre automobilismo com Renato Cantarino. Opa, está começando agora a edição número 7 do podcast Turbinol, que é o podcast que dá voz aos grandes nomes do automobilismo do Rio de Janeiro. E os convidados de hoje são especiais na minha vida, porque eu também assisti muito na década de 90, os dois competindo aqui em Jacarepaguá. E normalmente eu recebo sempre 3 convidados. Mas dessa vez eu abri uma exceção porque eles dois têm tantas histórias juntos que eu não quis botar uma terceira pessoa. Porque só o que eles têm de histórias desde 1996 já vai faltar tempo aqui no Turbinol para eles poderem contar tudo. Então, com muita alegria, eu recebo aqui nesse episódio do Turbinol 2 protagonistas do automobilismo no Rio de Janeiro na segunda metade da década de 1990. Os pilotos Sandro Tanuri e Frank Guerra. Um grande prazer receber vocês aqui no Turbinol. Valeu, obrigado. Obrigado por ter convidado a gente, né? É muito bacana a gente relembrar as histórias, né? E relembrar contando as histórias. Isso realmente é muito bacana. E vai ser um prazer aí. Eu nunca perdi contato com o Frank, mas estar junto com ele é sempre muito bom. E aí, Frank? Cara, é um prazer realmente muito grande estar aqui com você, principalmente com o meu amigo Sandro aqui, rival das pistas, mas sempre lá de fora, sempre como bons amigos. Relembrar isso tudo, contar essas histórias que nós temos para vocês, que realmente poderia fazer até um filme com que a gente conviveu. Vai ser bem bacana o pod. Então, antes eu quero só lembrar que essa edição do Turbinol, como todas as outras, são gravadas no Seu Pod Studios, que é o principal estúdio de podcast do Rio de Janeiro, localizado no Città América, na Barra da Tijuca. Uma estrutura incrível para você tirar a sua ideia e transformar num conteúdo audiovisual. Tem aqui na tela, você vai estar vendo as informações do seu pod. Também a gente está sempre marcando nos posts do Instagram. Então, se você tem uma ideia, quer tirar do papel, vem aqui para o Seu Pod Studios, que é onde tem os podcasts para quem ama motores. Tem o Turbinol, tem também o Piloto Automático, com o Igor Mendes, que é o Igor Idman, e também com o Diego Ferreira, da Cristone Pneus, que faz aqui o Piloto Automático, que é o principal podcast para quem gosta de automóveis. Eu falo de competição, eles falam de carro. E tem uma audiência incrível para você que gosta de automóveis. Procure aí nas redes sociais Piloto Automático Podcast, que também faz parte do Seu Pod Originais, como o Turbinol. Agora eu quero começar falando de como eu conheci vocês em 1996 no Espaço Motor, que vocês naquela época eram companheiros de equipe, depois viraram arquirrivais, mas uma coisa que eu percebo, até pela forma que vocês se tratam, que nunca deixaram de ser grandes amigos. Então eu queria que vocês falassem um pouco do início de cada um e como foi esse encontro em 1996, dividindo aquele Voyage. Eu, quando cheguei, já estava lá. Então, conta aí, como é que foi? O que você estava fazendo lá quando eu cheguei lá? Então, vamos lá. Eu comecei a correr, tive meu primeiro contato com carro de corrida e o autódromo foi em 1989. Então, garoto, né, Frank? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Então, eu assistia o programa chamado Automobile. Via corrida de marcas e tudo, e eu sempre gostava de acelerar na rua, que é uma coisa errada, mas sim, na época era uma coisa tradicional, enfim. Era aceito na época. Era aceito, vamos lá. E acelerava igual um maluco. Foi quando amigos falaram, pô, Frank, tem corrida no autódromo e tal, não sei, pô, quero ver como é que funciona isso. Aí fui lá ver, vi aqueles Passat, falei assim, caramba, coisa legal, Passat. Sim. Na época era novidade. Falei assim, pô, que legal. E esses ferros aqui dentro? Não, para proteção e tal, não sei o quê, barulho. Falei assim, pô, tudo comigo, gostei. Aí meu pai também já sabia que eu já fazia algumas besteiras na rua. Ó, o lugar de acelerar realmente é no autódromo, então vamos lá para o autódromo. Beleza. Comprou um Passat velhinho lá e tal, e em 89 comecei a fazer uns treinos, mas sem entender nada de corrida, nada, não sabia. Eu achava que andar na rua era a mesma coisa que andar na pista, e não era. Na pista é tempo. Enfim, aí ali começou, obviamente, fazendo várias besteiras, batendo. Logo no meu segundo treino, já fiz abri na curva 1, e ali o carro já foi para fora, eu tombei. Já fiquei logo de cabeça para baixo para ficar esperto. Então eu já vi um mundo ao contrário logo nos primeiros treinos. E dali meu pai deve ter pensado assim, pronto, ali parou, né?
Que nada. Aí eu falei assim, eu quero é mais, pô. Aí pronto. Então ali eu também vi que estava disposto lógico, a não me machucar, mas enfim, entender do risco que tinha e ver que tinha que realmente aprimorar. Aí comecei a fazer outros treinos e tal, e aí em 90 eu já comecei a participar do torneio Rio Minas, como novatos, que antes corria a categoria novatos e a categoria graduados. Eu largava lá na curva da Vitória, tá? 40º lugar. 40º lá embaixo. Vai lá, quem tá no franquinho tá lá embaixo lá e tal. Falei assim, cara, enfim, eu tava lá. Como é que vai dar essa bandeira? Como é que eu vou ver o sinal? Que tá longe. Eu te aviso aqui. O bandeirinha falava, te aviso aqui com a bandeira, não dá pra ver não, tá longe pra cacete. Beleza. Aí dava largada e corria e tal. Não entendia, não sabia o que era realmente a corrida. Lógico que o tempo foi passando, você começa a procurar aperfeiçoar e tal, como conduzir um carro de corrida. Não é só fazer barulho e acelerar na reta. Sim. Tem a estratégia de você, como a frenagem de curva e tudo, enfim. E o tempo foi passando, obviamente. Passou o ano de 90, eu com uma equipe realmente amadora, um fazia uma parte elétrica, outro ajudava ali, eu pegava o motor, fazia lá no fundo lá da garagem, enfim. Obviamente não teve resultado, mas serviu de muita experiência. Parei também de bater também, né? Então, isso é importante. E aí já 91, já 91, aí eu já comprei já um Passat do Sam Competições, que era um americano, na equipe do Murrice. Então, compramos esse Passat, o meu era um Passat 76, compramos o mais moderno, 86, ou seja, na época de 90, 86 era o carro, sim. Pô, estamos falando... Já era do último ano do Passat, 87 foi o último ano, já era o... por aí. E aí, onde de cara já tive um resultado bem melhor, comecei a melhorar a minha performance também, enfim, o carro também melhor, comecei a ir um pouquinho mais para frente. Só que nesse período, estava tendo um período de transição de mudar de Passat para Voyage. Do Passat para o Voyage. E o Voyage era mais rápido. Vamos considerar isso pelo menos 1,5 segundo. Então tinha aquela rezava a lenda que o Passat, e era mesmo, na reta era meio segundo mais rápido devido à aerodinâmica dele, mas não perdia no miolo para o Voyage, que era um carro mais equilibrado e tal. Enfim. E no ano de 91 até o meio do ano foi com o Passat e logo depois o Sam montou um Voyage novo para o Murrice, que era o meu companheiro de equipe. Sim. E o Murrice, campeão brasileiro de kart, eu aprendi muito com ele naquele momento. Ele passou para mim alguns toques, como andar na pista e tal, e ali eu fui pescando e isso ajudou muito na evolução ali, naquele start, né, inicial de começar a andar na frente, que andar na frente a história já é outra. Não é a mesma coisa de brigar lá atrás. E aí já no Voyagezinho já comecei a ter o meu primeiro... Foi ali onde eu já ganhei meu primeiro troféu ali. E aí as coisas começaram a andar. Assim, em 91 já começou a andar. Foi meu primeiro pódio. 5º lugar, que eu já comemorava muito. Troféuzinho todo bobo pra casa e tal. O objetivo era ganhar troféu e tal. Pra quem tá começando, o 5º lugar é bom pra caramba. Porra, excelente. É difícil chegar em 5º lugar no primeiro ano, assim. Exatamente. Assim, com um carro competitivo. E eu senti que eu também já tava melhorando, o desempenho estava melhorando, não só como com um carro, mas também você tem que ajudar também o bichinho lá pra frente, né? E assim... Aí depois teve 92. Não sei se eu continuo a minha história ou... Em 91... Ou chegou em 96? Não, em 91, calma então a gente para em 91. Para em 91. Eu vou entrar em 91. Entra em 91. Porque em 91... eu comecei a frequentar o autódromo através dos campeonatos de arrancada. E com uma história muito semelhante à dele. Fazia o que era errado, que era acelerar na rua. Cara, eu não tenho vergonha de dizer isso, mas também não tenho orgulho de dizer. É a realidade, eu vou inventar outra. Então, a história era parecida com ele. Só que quando eu entrei no campeonato de arrancada. Então, era na reta oposta, era 400 metros na reta principal. E eu comecei ali. E eu ficava vendo os caras de circuito e eu babava. Mas o campeonato de arrancada era algo mais acessível. Então eu comecei em 91. Aí, agora eu vou pular até 96, depois eu vou ser reassumo de novo. Tá aí bom. em 93, eu realizei o sonho de pegar o meu Voyaginho, que era de arrancada, em sociedade com um amigo meu, e transformar num Voyaginho de circuito. Cara, feito por nós mesmos, o tio dele fez a gaiola, o cara era serralheiro, fazia portão.
Fazia portão, é assim que começa. O cara fez a gaiola, um outro cara trocou a pintura em permuta por outras coisas que eu tinha. Foi uma zona. Em 93, o carro pronto, a gente não tinha dinheiro para pôr o carro na pista. Aí o que a gente fez? A gente pegou um amigo nosso, que ele andava de kart, o pai dele gostava e tal. A gente alugou o carro para o pai dele e ele andarem, porque era a única forma do carro andar. A gente não ia andar, mas pelo menos o carro ia andar e ia ver se funcionava. Sim. Naquele dia, a gente faliu, porque naquele dia o carro estragou o motor de arranque. E nós já tínhamos recebido do cara o dinheiro, não tínhamos dinheiro para trocar o motor de arranque ali na hora, a gente empurrava pro carro andar, o carro até que andou, assim, vamos dizer, andou. Funcionou. Empurrava, dava tranco, né, e tal e tal. Só que quando saiu de lá, o dinheiro dele, a gente tinha gasto o dinheiro dele para terminar o carro, pro carro ficar apto a andar. Porque a ideia, aí na próxima, só que não teve a próxima. Porque a próxima era já, como se diz, já estava sem motor de arranque. E a gente não tinha dinheiro mais. E aí eles não quiseram alugar mais, porque eles acharam que não valeu a pena, não sei o quê. E aí eu trabalhava numa oficina. Eu trabalhei numa oficina. Essa oficina fazia motores para essa categoria. E um dos clientes da oficina gostou de mim, virou meu amigo e tudo. E virou para mim e falou assim, divide comigo o carro. Arruma um patrocínio, você conhece muita gente. Arruma um patrocínio dos pneus. Eu banco o resto. Os pneus sempre foram um negócio caro, né? Eu banco o resto, a gente vai. Aí a gente foi. Aí já não era mais o meu Voyage. O meu Voyage, aí era no Passat, ele tinha um Passat. Isso foi em 93 também. Aí, cara, na primeira corrida, sorteou. Sorteou. Aí eu ia largar a primeira bateria e ele a segunda. Corrida Sociedade no sorteio, caralho. Estratégia zero. Porque a chave geral soltou na volta da apresentação, fechou curto, tá com fogo no carro. Cadê o extintor, porra? E eu não podia nem xingar ninguém, porque quem tinha revisado o carro era eu. Eu não conferi o aperto da chave geral. Com a vibração dos treinos, a chave geral caiu, os contatos daqueles cabos grossos eram embaixo, os dois contatos encostaram na lataria, isso aqui fechou curto. Fogo, chama o bombeiro, porra! Sorte que tinha bombeiro, né? Era a volta de apresentação. Beleza, aí fomos para a segunda etapa. Aí, se eu fui sorteado na primeira, automaticamente ele ia largar na segunda. E o Passat corria naquela época atrás dos Voyage, era chamado Copa Passat. Ele fez a pole dos Passat. E ele largou em primeiro. Cara, houve um quiprocó, uma disputa, uma briga entre os últimos da Voyage e ele bateu com os últimos da Voyage e o Passat inteiro, a galera de Passat veio e bateu no carro, perda total. Cara. Acabaram com o Passat. Acabaram com o Passat. E eu ia correr na segunda bateria. Já não correu. Ou seja, não houve. Aí eu desisti. Aí, no meio de 96, já vai emendar com o Frank de novo, é onde a gente dá as mãos, né? Você vai vendo? Em 96, a vida deu uma sorrida pra mim. Eu passei a ter uma condiçãozinha melhor e eu descobri que a categoria mais barata pra se andar era Fusca. Speed 1600 de São Paulo. Comprei um Fusca anos 60, já era de corrida e tudo, paguei a prestação, fui pra lá correr. E tô correndo lá e tal. Nada dava certo, claro. E aí, mesma história dele. Meu pai resolveu me apoiar e falou, eu te apoio, mas tem que correr no Rio. Sim. Agora eu vou Seu pai do Rio queria ver, provavelmente. Queria ver, claro. E queria ter mais controle da situação ali perto e tal. Aí agora, eu vou no autódromo, que meu pai falou, vamos lá, vamos ver lá, não tem Fusca lá. Vende o Fusca aí, eu vendi um Fusca em São Paulo. Vamos lá. Naquela época vendia carro de corrida assim, fácil, era fácil. Cara, era fácil vender carro de corrida. Tinha sempre legal. alguém começando e queria comprar um carrinho usado. Aí eu falei, então tá, pai, então vamos esperar. Aí no jornal dizia quando ia ter corrida. Quando eu chego no autódromo, eu e meu pai pra ver, eu encontro o meu parceiro de pega na rua. Aí eu falei, Frank, o que você tá fazendo aqui? Ele, eu corro. Então eu devolvo pra ele agora me recebendo lá. Cara, então, muita aí, história. mas já pega já 96? Sim, você corria com o Gerson. Isso, aí tá, Daí vamos lá. pra, 96. Não, quer contar lá 90, não precisa. 90, Pode contar. Você parou em 92. Eu parei então em 92 e vou chegar em 96. Então, em 91, eu comecei a andar ali na frente, e a gente tinha um patrocínio, era eu e Maurício, era a Rede Manchete e Biscoito Frank. Tá? E Biscoitos Frank, então fez uma parceria dos dois carros ali. E aí em 92 foi quando separou novato e graduado. Então o Maurício ele foi para correr no graduado e eu no novato. A ideia era andar ali na frente e tal. Então eu competia nessa época. Os novatos eram eu, Celso Viana,
Eduardo Scherer, Ciner Bitton, Zé Lídio, Renato Meleiro. Só nome pesado. Nome pesado. Então, essa galera aí. A galera da época. Sim. Dos que andavam na frente, Marcelo Rodrigues, os irmãos e tal, assim, uma galera, o novato. E os graduados, obviamente, tinha lá, corria lá o Denis Monteiro, Cassiola, Murilo Piloto, Toninho da Mata, Jorge Freitas, enfim. Toninho da Mata, Andrés Matheus, Toninho da Mata. Aí eram os medalhões da Copa Shell. Isso aí, que corriam lá com a gente na graduado e eu na novato. 92. Só que aí em 92, se eu não me engano, eu cheguei em terceiro no campeonato. E aí deu aquela meia. O campeonato para 94, ele realmente deu uma murchada. Muita gente começou, não sei, dispersaram muita coisa, ou foi outro tipo de campeonato, que a galera realmente parou e a gente viu, e meu pai também deu uma segurada. Sim. Vamos dar um tempo aqui. Eu fiz uma corrida ou outra em 93 a 94. O autódromo estava meio jogado realmente. 93 a 94. Tanto é que em 95 foi onde teve a obra. Sim. E em 96, quando fizeram essa obra para moto e tal. E em 96 começaram as corridas. Sim. Foi quando eu voltei lá assistir. E aí, indo lá assistir, foi quando eu encontrei esse outro amigo meu, o Gerson, que corria. Frank, tô correndo aqui e tal, não sei o quê, você tá aí? Tava querendo dividir o carro, né? Vambora, Vambora, vamos brincar aí. Mas a equipe, eu não tô sem equipe, cara, vambora que eu dou um jeito aqui. Eu ajudo a alinhar esse carro, tem esse teu mecânico Edinho, que eu já conheço o Edinho já de anos. E a gente tem o motor que é do italiano, que você já tem, o motor dele é bom, já vi. Então, tá tudo certo, vambora. Eu falei assim, prometendo tudo, não entendendo quase nada, mas vambora. Lógico que eu tinha uma experiência de pista e tudo. Ali já tinha alguma experiência. Não estava tão verde quanto lá no início. Aí começamos a andar ali e tal, consegui vitória. E aí, quando começou um pouco a desentrosar um pouco, ele queria um tipo de acerto, eu já queria outro. Enfim, ele não estava muito satisfeito naquela, e foi quando o Sandro comentou que a gente se encontra no autódromo. E aí, Frank, e aí, tal, você, e aí, Sandro, como é que você tá? Tá legal, e aí? Tá fazendo? Cara, tô correndo. Mas, é legal os carros, tá querendo correr. Eu falei assim, tá querendo correr mesmo? Tô. O meu parceiro tá meio desanimado das corridas. Eu falei, é mesmo? Vamos fazer uma dupla, Ele falou assim, até que não, mas vamos lá ver o carro? Vamos. Aí foi lá ver o carro. Não sei se coincidentemente tinha sido uma corrida que eu andei na frente. Ele se empolgou mais ainda. Falou assim, o carro tem potencial. Tô pegando carona. Uma carona boa de pegar, né? O piloto, é um amigo. Além de amigo, tá andando ali direitinho, ganhando corrida. Vai poder me ensinar, e como me ensinou pra cacete. E a gente vai agregar. Eu falei, só que é o seguinte, Sandro. Tá meio complicado depois chegar aqui, fazer alguma coisa, dividir aqui algumas coisas, dividir o carro e tal. Aí ele falou, não, Frank, olha só. Dei uma melhorada aqui na situação, vou comprar o carro aqui, tudo aqui direitinho, e a gente racha tudo, beleza. A gente rachava meio-meio. Rachava meio-meio. Tinha patrocínio. Arrumamos pneus. Falei assim, olha só, Sandro. Pneu era o principal de arrumar. Isso aqui é pra gente. Isso aqui é pra gente, a gente divide o resto. Enfim, era pra gente. Que arrumava era pra gente. Ele que arrumou esse patrocínio. Arrumei patrocínio. E aí eu falei assim, bota pra cá e pra ajudar. Pronto. Beleza. Começamos a andar realmente bem. Né? E aí, quando chega no final do ano, não sei se você já quer engatar nessa onde começou, a gente meio que desfez a dupla no final do ano. A gente desfez a dupla no final de 96, né? Não, a gente desfez no final de 96. Final de 96. Foi quando o pai Mas a gente fez a dupla também no final de 96 também. A gente andou 4 corridas só juntos. Então, 4 corridas juntos. A gente começou ali no final de 96 e terminou. O pai dele viu que realmente o Sandro, ele já estava realmente já tendo uma evolução boa. E sentiu também que faltava um profissionalismo na nossa equipe. Porque era um mecânico. O motor a gente pegava lugar lá não sei de onde. Aí eu ajudar lá, o alinhamento, não sei o quê, faz assim, faz assado. Não era realmente o que o pai estava esperando. Mas naquela época isso dava resultado. Dava resultado, mas... Em 96, vocês lembram qual foi a posição de vocês? Não, porque a gente não correu o campeonato todo. Não correu todo. Você também não correu? Eu corri. Você correu 4. Eu corri as últimas 4 etapas e eu dupla com ele. Eu devo ter corrido, acho que umas 2, a outra... Enfim, sim. Não foi... Não foi a temporada toda. Quando ele entrou de parceiro com o cara,
o cara já tava numa vibe de tirar o time de campo. Já tava querendo Tirou sair. meio time, Sim. botou Isso. o Frank pra dentro, e Isso. quando surgiu a oportunidade, ele tirou o time todo. Tirou o time todo. Sim. O pessoal tá aqui, interessou. Tá... Aí eu falei, pô, Sandro, o carro é bom. Uma coisa que eu acho super interessante daquela época, aquele carro dele tinha sido montado pela equipe Philippe Martin. Philippe Martin. Então era uma equipe que na época montou com bastante recursos. Então o carro foi bem montado. Muito Porque bem isso é importante, o carro ser bem nascido, né? Sim. E depois foi, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Naquela época, isso eu acho muito interessante. Naquela época, o automobilismo de garagem, um automobilismo mais romântico, ainda dava resultado. Eu e o Frank, a gente pegava o carro, ia lá na Serra de Petrópolis, no máximo, lembra disso? Toda a corrida! Pegava Tinha um motor que a gente alugava, a gente ia junto toda vez. A gente alugava um motor lá com o Máximo, filho do seu Humberto, trazia o motor, pagava diária pro Edinho, era um mecânico freelancer que fazia pra gente, colocava o motor no lugar. O Frank buzinava no ouvido do Edinho todos os setups que ele queria, porque ele já tinha essa experiência, eu não tinha. Isso. O Frank tinha. O Edinho botava lá do jeito que o Frank tinha falado, os dois alinhavam o carro junto e tal. Era um automobilismo de garagem. Sim. Se hoje você resolver ir com esse tipo de automobilismo, mesmo eu e você que temos experiência, vai andar lá atrás. Não, hoje não tem arruma condição. nada. Hoje não arruma nada. Não tem não, Nada. Um ano depois já não arrumava. Já né? no ano seguinte, tanto é que eu migrei. Eu falei assim, cara... No ano seguinte já não arrumava. É importante isso porque aquele foi o último ano em que esse automobilismo raizão de garagem Deu certo. Deu resultado. dava resultado. Dava resultado. Depois, o profissionalismo, ele é bom por um lado, engoliu. mas ele engole, porque os caras são profissionais. E o que aconteceu? Tudo depende de apoio, cara. Tudo depende de apoio. Então, assim, a gente é fominha. Se a gente tiver apoio pra cada um andar em um carro, a gente vai querer cada um andar em um carro. Teve aquela época que a gente não tinha, dividir o carro foi bom pra gente. Porque cada um gastava metade, andava metade, mas tava ali andando. Sim. Tava andando. E a gente foi pra casa com alguns troféus. É. Só que os nossos momentos de carreira estavam muito diferentes. Eu era cru. Eu tava começando. Ele me ensinou. Ele andava a pé. Ele sempre teve uma paciência fodida. Ele andava a pé comigo pra me mostrar os buracos do asfalto, os detalhes. Ele andava aquela merda toda a pé comigo. Hoje tem essa coisa chama de track walk. Naquela época ninguém me ensinou. Não tinha nada disso. Não, Eu chamava Sandro, vem cá, vamos dar uma volta. Era Vamos o dar uma Sandro, volta. vem cá, era o nome. Vamos dar uma volta na pista. A pé. A pé. 5 quilômetros a pé. Ou era de manhã cedo, ou era no final do dia. Mas ele não queria que ele queria dividir o que ele sabia. E, cara, aquilo me tirou do absoluto zero para uma situação que eu não ganhava a minha bateria, mas eu andava em quarto ou quinto. Ele ganhava dele, chegava em segundo, ganhava dele. Então a gente estava sempre ali entre os 3 primeiros. Mas isso eu não pódio. tive. Isso que eu passei pra ele. Pra você não teve. Era uma coisa, as pessoas diziam, quando eu tava com o Ruiz, ele me ensinava, a gente tava lá no boxe. Olha, você pega mais por dentro, você vai pra cá, você já freia ali. No teu caso foi quase que intuitivo, né? Foi quase que vou sentar e vou ver como é que é. Né? Eu confesso que eu aprendi da maneira errada, vamos falar assim, né? Que eu fui. Eu nunca tive coach na minha vida. Eu fui juntando várias informações, umas certas erradas, juntava com o que eu achava que era certo e juntava tudo e bum, mistura, vai. Aí depois fui lapidando e o tempo foi mostrando alguma coisa. Lógico, Não a gente é burro, que tem gente que tá? Tem gente que fica a vida inteira fazendo aquilo errado e não evolui. Isso. Aí você vai, quem tá andando bem? O que esse cara faz? Então eu sempre fui um cara muito esforçado para e ter a humildade, falar, cara, aquele cara anda bem, o que ele faz ali? Eu vou lá ver aquele cara. Vou lá. E qual foi a grande virada de chave de 96 para 97? 96 vocês dividiam o carro. Pelo que vocês falam, não era um carro assim tão competitivo por essa questão de estrutura, né? Era competitivo, vocês ganhavam bons resultados, ainda era. Mas em 97, você, que como disse que era super cru em 96, vocês dois estavam brigando pelo título. Pois é. Qual foi a virada de chave? Essa virada de chave é interessante. O Frank me chamou e falou assim, Sandro, eu agora tô com condições de correr sozinho. Você tem condições de correr sozinho? Falei, tenho. Então eu vou montar um carro, outro carro, e nós vamos separar a dupla e vamos correr sozinho. Esse diálogo é o que sempre propiciou, porque até quando a gente batia um com o outro, e a gente bateu muitas vezes, a gente procurava, antes de ir embora, se ajeitar. Porque senão vai embora putinho, aí um fala uma merda, o outro fala outra merda, porque a gente era jovem, né?
E não estaríamos aqui hoje. Essa separação foi numa boa, quando vocês Não, foi decidiram. numa boa, não, foi numa ótima. ótima. Quando vocês Não, teve nenhum tipo, porra, Não, agora eu vou... Não, até então a rivalidade era zero. Zero, a porque gente era companheiro de carro. Era companheiro de pô. carro. Pô, se eu fosse rival, eu não ia pegar esse cara, vem cá, onde eu freio aqui, eu vou passar pra ele. Porque cada vez que eu perdi uma posição, ele perdia uma posição. Eu perdia. E eu torcendo pra ele. Quem? Porra, a gente, puta, cara. Ele torcendo pra mim, eu torcendo pra Foram ele. 4 corridas magníficas, cara. Porque correr de dupla É legal. É muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Aí, resumindo, aí a gente teve essa conversa e eu falei, Frank, legal. Aí conversei com meu pai, né, cara? Aí falei, pai, olha só, o Frank teve essa conversa comigo. Ele, pô, que legal dele ter tido essa conversa com você. Só que agora nós temos um problema. Aí meu pai nunca foi de automobilismo, mas nunca foi burro, né? Ele olhou e falou assim, cara, é o seguinte, né, cara? O Frank carrega essa merda nas costas. É o Frank que diz a calibragem, é o Frank que diz a convergência, é o Frank que diz a cambagem, tudo. Motor a gente vai lá pegar no mesmo lugar que o Frank, ok, tá, mas isso aí, filho, a gente tem que partir para um esquema onde as pessoas saibam o que estão fazendo, já que você não sabe o que está fazendo. Aí, cara, ele já tinha observado tudo e ele falou, ó, nós temos a equipe A e a equipe B. A A que ele observou era do Marquinhos, Mastro Pietro, que esse ano eu faço 29 anos trabalhando com o Marquinhos de Mastro Pietro. Um grande abraço para ele. E nós fomos lá. Aí eu me lembro até hoje. Fizemos a reunião lá, falamos de valores, quanto é que ia ser, ia ter que reformar o carro, porque o Marquinho tem o jeito dele de fazer e tal, é normal, o cara desmonta vai botar tudo, do jeito dele. monta de novo e tal. Muito caprichoso. Quando eu tive a primeira oportunidade de falar na reunião, eu falei assim, mas ô Marquinhos, eu vejo seus carros aí andarem na frente, mas é que eu sou muito ruim ainda. Cara, eu nunca mais vou esquecer. O Marquinhos é grosso pra caramba. Ele virou pra mim, não existe piloto ruim nem piloto bom. Existe piloto que treinou e que não treinou. Então você tem disponibilidade pra treinar? Tu pode chegar aqui uma quarta-feira e treinar o dia inteiro? Aí eu posso. Então você vai treinar e vai ficar bom. Uns levam 2 meses, outros levam 10 meses, mas você vai ficar bom. E cara, quando nós chegamos pra primeira etapa, nós tínhamos uma situação invertida em termos de competitividade. Porque mesmo eu ainda não tendo a experiência dele, o carro do Marquinhos era bem melhor do que o carro dele. E aí ele já chegou e falou assim, epa, ele tomou um choque de profissionalismo, ou seja, epa, o profissionalismo do cara faz diferença. Deu o resultado. Então, só cortando um pouquinho. Quando o Sandro vai para outra equipe e eu também vou fazer minha carreira solo, o carro que estava acertado também, se tinha experiência, mas foi para ele o carro para lá acertado. Por mais que o Marquinhos... sim, ele começou do zero. Por mais que o Marquinhos fosse fazer um carro lá, a jeito, obviamente, melhor do que a gente já tinha, acredito eu, que óbvio que depois começou a andar na frente, eu fui partir de um carro zero. Então, a primeira etapa, então, eu tava com o carro... Ele andava pior do que ele. Ele andava pior do que ele no ano eu tinha anterior. menos carro, menos do que eu tinha. Você peguei um carro pior do que o meu. Por mais que fosse um carro, tivesse um pedigree, vamos chamar, que o meu carro, esse que eu peguei, eu fui naquela, porra, esse monobloco era do André. Vai só pegar, montar para... Não é. Não é. Bota aqui, bota alinhamento ali. Não tem essa. E aí o carro não tinha treinado com o carro e tal. Ele foi direto para a primeira etapa lá, lógico. Ficou pronto em cima da hora. Ficou pronto em cima da hora. Peguei o mesmo motor lá do Márcio e tal. Mas, cara, era 4º lugar e o Sandro já fez de cara a pole. Olha. E A aí, primeira corrida eu fiz a pole e ganhei. E ganhou. Mas não era só ele que andava na minha frente. Tinham vários outros caras que andavam ele já na minha pegou, frente. já dominando. Ó. Cheguei para ser campeão. Eu treinei muito. Isso durou 3 etapas, Frank? 3 etapas. Aí o Frank... Não, calma aí. 3 etapas, durou uma. Porque teve a primeira etapa, aí termina a corrida, durou uma. Termina a primeira corrida. Na segunda tu já foi pro Marquinhos? Já foi. Tá. Aí É isso que eu te perguntei. Aí vem meu pai, e aí? Porra. O pai dele é acostumado a ver ele andar entre os primeiros. Só que tinha havido essa mudança de página em termos de profissionalismo da categoria. Na corrida você chegava lá, fazia a pole, ou andava ali entre os 3 primeiros, entregava pro Sandro, e depois ele ia pedir as posições no mesmo carro que você. E você, agora me pega esse carro. O que tu inventou aí? Assim, eu achava que teria condições de montar um carro aqui para mim, e achava que, com o campeonato que era, eu resolvi realmente arriscar e ir para frente com um custo baixo, mas não deu certo. Não deu certo. Mas e aí? Assim, pai, você não curto e grosso. Pra andar igual tem que ir pra equipe do Sandro, pô. Tu quer o quê? Tem jeito.
Se tiver uma oportunidade lá, ou uma outra equipe que tinha do Carvalhal, Sim. se a do Marquinhos não aceitar a gente, tem lá o Carvalhal e tinha algumas outras lá. E eu falei assim, cara, e aí? Cara, então vamos conversar com o Marquinhos. Marquinhos, tô órfão aqui. Pode me ajudar? Consegue fazer um esquema para mim? O Marquinhos aceitou. Eu não sei como é que foi, se teve alguma conversa com o Sandro. Quando eu fui para lá, Ele conversou com a gente. ele conversou com vocês. Sim. E aí eu falei assim, Ele cara, conversou dizendo, ó, o Frank veio me procurar para fazer carro aqui. Vocês têm algo contra? Não temos nada contra. porque eu sempre tive um Sim. bom contato com todo mundo, mas às vezes uma equipe, às vezes quer proteger. Não, cara, olha só. Esse cara que vai te atrapalhar aqui, Até sei porque lá. o Santos já tinha mostrado na primeira corrida Que andou bem. Que andou bem. Andou depois bem. de treinar, eu já não tomava, eu tava em condições. Andou bem. Eu falei, pô, beleza. Eu falei assim, pô, tá tudo bem. Aí eu fiquei, pô, sorriso daqui aqui. Né? Eu falei, porra, agora eu vou andar, porra, o que tem que andar e vamos ver, tal. E assim foi. Porque dali pra lá, a gente disputou palmo a palmo o campeonato Não, inteiro. mas o Sandro ainda continuou andando na frente. Só que foi o seguinte, na segunda etapa, treino, pá, aquela coisa toda, tudo novidade, pole position que eu já fiz. Falei assim, pronto. Pole position. Olha aí, Tô a no meu decisão lugar. foi acertada. Pole position. Só que no decorrer da corrida, acho que meu carro ainda faltava ainda aquele ajuste, porque por mais que tenha um profissionalismo da equipe lá do Barquinho, ele começou, mas faltava andar mais com o carro. Uma coisa é ser rápido, outra coisa é ser constante. Constante. O acerto é diferente. É. E o meu carro, ele pecou muito nas três. Eu conseguia fazer a pole, fiz a pole na segunda etapa, na terceira etapa, mas o Sandro ganhava. Eu fazia Não a era só pole. por causa do carro, não. O Frank, ele tem uma curva de aprendizado mais rápida que a minha. Então, por exemplo, se a gente for numa pista que a gente nunca andou na vida, eu e ele, vamos andar em Cascavel. Nas primeiras 10, 15 voltas, ele vai me enfiar um monte. Lá pela 20ª volta, eu vou encostar nele e dali pra lá a gente vai trocar tinto o tempo todo. Mas ele sempre teve essa curva de aprendizagem. E a classificação é um momento de muito controle. Era poucas voltas. Era poucas voltas. Chegou a época de ser uma volta, duas Duas voltas. voltas. Era um momento de muito era controle. concentrar ali. Ali era ele sobrepondo a deficiência que o carro ainda Ele tinha. que fazia a diferença. Ele fazia a diferença. Aí na corrida não dava mais pra fazer a Não diferença. dava pra fazer. Aí o meu carro tava mais acertado, eu tum. Engolia. Ele vinha e passava assim. Aí eu falei assim, pô, cara, o Sandro tá andando bem. E eu via que eu tava no meu limite, com o limite do carro, mas o carro começou a tomar uma forma da quarta etapa em diante. Aí a disputa já começou a ser na corrida também. Né? Assim, o Sandro também foi evoluindo. Né? E nessa época vocês trocavam ideia, falavam, comentavam dos carros? Como é que foi nesse momento que A gente vocês eram conversava- rivais diretos? Olha, nessa época a gente conversava sobre corrida, não existia nenhum tipo de rivalidade, tipo Sim. assim, eu tô mais rápido, então é você, se é você eu era eu e tal, eu era ele, um ultrapassava o outro, não teve nada assim ele teve um envolvimento com outros pilotos que o Sandro, quando ele começou a andar, ele achou que era um super-herói, né? Olha só, comecei ontem e tô andando na frente desses caras aqui. Entenderam? Eu tô andando bem, todo mundo pianinho comigo. Aí botou uma frase lá atrás de quem tem medo do lobo mau, cacete da... E aí começou, eu sou o cara e tal. Não foi bem visto isso pelos pilotos. Não foi. Eu quero contar essa história. Agora passa pra ele. Eu quero contar essa história. A Vitória ensina muito pouco pra gente. E o pouco que ela ensina errado. Quem nos ensina é a derrota. E eu, naquele ano, eu tomei um grande aprendizado da minha vida. Grande aprendizado na minha vida. E baseado nessa história que ele está contando, por isso que eu fiz questão de querer contar essa história. Ela foi exatamente do jeito que ele falou. Eu vim da mais absoluta... Porque, por mais que eu não andasse bem antes, eu queria muito, tá? Eu tô igual a ele. Em termos de vontade, eu rivalizo com ele de igual para igual, tá? Porque eu tenho vontade. E a vontade é que faz o vencedor, né? Porque quem não tem vontade, perde a primeira, perde a segunda, desiste e vai embora. Quando eu, muito rapidamente, me transformei do patinho feio pro galã da novela, eu me comportei exatamente do jeito que ele falou. Não tem nenhuma gota de exagero. Eu estufei o peito e chegava lá dizendo, ó, eu sou o cara aí, ó. Eu sou o cara. E aí, as pessoas mais antigas... elas não gostaram do meu comportamento e com razão. E pra piorar, eu ainda ia e provocava. Essa do adesivo que eu botei foi pra provocar uma pessoa em específico que era o cara mais antigo, com mais experiência. Eu cavei a minha própria sepultura, vamos dizer assim, tá?
Eu tinha uma vantagem de pontos importante em relação a ele que eu construí nas 4 primeiras etapas, tá? Das 5 primeiras etapas eu ganhei 4, se não me engano. E eu só não ganhei as 5, porque quebrou a alavanca, o trambulador quebrou numa delas, eu tava em primeiro, tá? Só que depois inverteu, o Frank ganhou todas depois. Mas mesmo ele ganhando todas, eu chegando em segundo ou em terceiro, eu tava, vamos dizer... Teve uma que eu quebrei também, a 4ª etapa, teve uma que foi a 4ª etapa, o carro estava parado no parque fechado para largar depois da classificação e a chave geral ficou ligada. Então queimou, acho que a bobina, alguma coisa que ele não ligou. Então tinha feito uma pole e não larguei. Nem E nem larguei. Essa 4ª etapa ali foi também 0 pontos. foi 0 pontos. E aproveitando essa coisa que ele está falando aí da galera, da soberba, né? Na primeira etapa que ele ganhou, eu não esqueço, tem lá no vídeo lá do Espaço Motor, esse cara que me chega assim, o João Mendes, mas, ô Sandro, e para você, quais são os seus principais concorrentes desse ano? Em primeiro lugar tá a Suzane Carvalho, em segundo Mário Ferreira e em terceiro Frank Guerra. Você é um safado. Porque eram os caras da minha equipe. Você, porra! Esses dois que eu citei Eu vi aquilo, aí eu fiquei olhando aqui, porra, eu quebro o carro, caramba, ao invés de, pô, nem pra me dar uma moralzinha, não, aí eu, por último, Frank Guerra. Tá bom, anota essa parada aí, pô. Mas a Suzane Carvalho e o outro eram da minha equipe. Ele se lembra. Claro que eu lembro. Não era o Mário Ferreira, acho que não. O Mário Ferreira corria no Carvalhal. Não, o Mário Ferreira tava. Era o Mário. Era o Mário e a Suzane, eram da minha equipe. Mas aí, cara, aquele ano foi um grande aprendizado pra mim. Eu costumo dizer o seguinte, na vida ou tu ganha ou tu aprende. A gente nunca perde. Nunca perde. Só perde quem é cabeça dura, aí o cara perde. Mas se não, o cara, na hora de perder, ele fala, ok, perdi, mas eu vou aprender o que aqui? E se você aprendeu, tu não perdeu. Tá? Então aquilo foi muito, muito importante pra mim. E o Frank, cara, ele era o oposto de mim. O Frank sempre foi aquele cara que disputava com todo mundo de forma dura, mas nunca arrumou inimizade com ninguém, cara. E detalhe, ele é mais novo que eu, tá? Ele é 1 ano, 2? Eu, mais novo? 1 mês, pô. 1 mês, é verdade. 1 mês. Eu lembrava que era 1 ou 2. Mas ele é mais novo que eu. Sou mais novo. Ou seja, a gente tem a mesma idade, mas ele já tinha uma maturidade muito maior do que a minha, tá? Não só maturidade como piloto, não. Tô falando maturidade como ser humano. Porque antes de ser piloto, você é ser humano. E ele construía relações que, se não pudessem ajudar, atrapalhar, não atrapalhavam. Eu construí o oposto. E me ferrei inteiro. Tá? E aí você acha que, por exemplo, na competição, quando tava ali mostrando que a briga ia ser entre vocês dois, os outros pilotos não que favoreciam o Frank, mas se tivessem que dificultariam mais pra você do que pro Frank. Eles não ajudavam o Frank. Mas queriam te prejudicar. Se pudesse, como aconteceu na última etapa. Era torcida. Nas últimas etapas, era o Frank. Era piloto torcendo, emocionado que eu ganhei, pô. Eu falei assim, cara... O Lobo Mal, por exemplo, o Lobo Mal freou na minha frente, ele me esperou, eu tava na frente dele, ele fingiu que tava o carro quebrado, esperou dar a volta toda. Quando eu cheguei pra passar ele pôs o carro de lado e freou. E na época eu nem entendi, depois eu vim entender. Pondo o carro de lado, eu bati no bico dele. Batendo no bico, a minha frente entrou, amassou a polia do motor, arrancou a correia fora. Eu fui até o motor quebrar, porque sem correia o motor ia quebrar por falta de refrigeração, né? Por causa da bomba d'água. Fui até o motor quebrar e parei. Aí quando ele quebra, eu tava acho que em quarto. E a diferença era 13 pontos. E eu tinha que chegar em segundo, pelo menos. Que fazia 15 pontos. 15 era garantido. Com 2, né? Mas, cara, tá a galera torcendo, tá vendo? Pô, Olha o Frank. Olha o Frank. Aí você ganhei a corrida, pô. No final da corrida, na entrevista, além de todos os agradecimentos, eu nunca vi isso. E dedico esse campeonato a todos os pilotos e mecânicos que estão aqui. Eu dedico a todo piloto, a todo mundo. Até os pilotos, todo mundo valeu. Assim, eu fiz a minha parte, a corrida, ele não perdeu, não foi só aquela corrida. Foi um campeonato, eu quebrei, ele quebrou, ele andou na frente, eu também. O campeonato foram 10, 12 corridas. Enfim, mas rolou essa coisa, eu fui e virou uma festa, lógico, mas uma coisa que ele reconhece e aprendeu. Aprendi muito. Enfim. E foi engraçado porque 10 anos depois, ou 15 anos depois, o Lobo Mal, ele me encontrou numa pista e tal, e ele veio me falar comigo, poxa, eu achei que você não ia me cumprimentar. Eu falei, não, pelo contrário, você me deu a coisa mais valiosa que eu já ganhei no automobilismo. O Lobo Mal não tem nome, não? Tem nome, é Marcos Mota. Marcos Mota. Não o filho, o pai. O pai. Aí, e andava pra caramba, o cara andava pra caramba. E aí, o que acontece? Eu falei, não, Marcos, não. Você me deu a coisa mais valiosa que eu ganhei no automobilismo. Você me deu um aprendizado de humildade. Sim. Eu não tive essa humildade.
E você me deu esse aprendizado. Cara, e foi mó barato, porque a gente ficou junto. Ele é mais velho que a gente, né? Ele tem o quê? Uns 10 anos a mais que a gente? Acho mais um pouquinho. É por Uns aí. 15 anos? Uns 10, Então, 15. ele já tava, vamos dizer, Já. mais velho. Eu já tava ali com meia idade. A gente tinha 27, 28 anos, ele já tinha lá seus 40, vamos falar assim. Então, quando a gente se encontrou de novo 10 anos depois, ele já tinha seus 50 ou 60. Sim. E, cara, e foi tão gostoso poder conversar com ele, poder bater papo com ele, entendeu? Porque ele achava que eu tinha raiva dele. Eu não tinha raiva dele. Quando acabou o campeonato, a primeira coisa que eu fiz assim que ele entrou no box foi dar parabéns a ele e abraçar ele. Não, quando ele terminou a corrida, a gente tava abraçado. A gente tava abraçado. A gente tava abraçado. Campeão e tal, não sei o que, cara. Então, Até porque eu fui vice, tá? Até porque eu fui vice. E ser vice já era difícil. Então, o abraço nosso, assim, não era aquela tipo assim, valeu, cara, valeu por era tudo. verdadeiro. Competimos bem e tal. Não era tipo tapinha nas costas. Não. É abraço de ficar e, pô, cara, Sei. comemorando tudo, enfim. Não, foi muito legal Pra isso. vocês é o ano mais especial, 97? Cara, pra Por mim isso? pra ele não, né? Assim, Pra mim é 99. Quando você é 99. campeão. Eu só fui campeão em 99. Ele foi campeão 2 pra anos mim é antes. 97. Aham. Mas, assim, o aprendizado que ele teve em 97 foi gigante, como eu também. Cara, E esse aprendizado me ajudou a dar o título em 99. Não, com certeza. Porque em 99 a minha postura era totalmente diferente. Outra. Né? Totalmente Totalmente diferente. Outro. Em 98 vocês fizeram tipo Alonso e Hamilton, né? Na época que eles correram junto na McLaren, né? Deram um título pra um outro piloto. Foi quase isso, né? Vocês brigaram tanto, né? Cara, 98 esse cara que já veio com mais profissionalismo. Contratou Jorge Freitas. Eu tinha um treinador. Jorge, Eu tinha um treinador. Contratou Jorge Grande. Freitas. Aí Jorge Freitas já chegou lá na equipe também, com o Santos, coach. Não sei se já existia esse nome, coach, na época. Mas treinador e coach é a Treinador, mesma coisa, mas não se chamava de é. coach na época, não. Chamava E treinador. aí, eu achava a coisa assim, pô, troço profissional, realmente. Tipo assim, cara, agora realmente vai ficar cada vez mais difícil e tal. Algumas modificações no carro e tal. Eu sempre observando, tava no meu box. A gente vai andar junto e tal. Ele começou a ter uma evolução realmente muito boa. Então, o 98 foi um ano que a gente andou muito próximo de verdade. Sim. Que via assim, porque quando ele fala que eu tenho aprendizado mais rápido, mas quando ele pega no jeito, cara, é um problema. Eu demoro, Quando ele mas pega eu o embalo, aprendo detalhado. Ele aprende detalhe que chega a ser chato. Mas eu também sou chato como ele. Cara, é aquele giro que fazia lá, pô, na Sul, tá 5.500. Cara, 5.500. Pode ver ali, passando. Então, eram detalhes que a gente ficava debatendo. Então, era assim gostoso isso. É assim E até hoje. É assim até hoje. A gente corre junto hoje. Sim. E a gente debate algumas coisas. Que a gente vai chegar depois no ponto 4. Solta muito. Enfim, Não sei se vai dar tempo a gente chegar. E aí, foi quando começou, a gente andou em 98, eu falei assim, pô, vamos fazer uma coisa lá em São Paulo? Pô, tá tendo uma coisa lá em São Paulo, vamos fazer? Eu assim, pô, vamos. Tinha um carro lá do Edgar, da equipe Guichaco e tal. Vamos lá fazer uma brincadeira? Vamos lá brincar. Mas o Sandro, pô, andei lá, foi em 92, uma última etapa que teve em 92, foi lá, mas, cara, andei com o carro todo errado. Vambora, cara, só pra gente andar, dar um passeio e tal, vambora, beleza. Fomos lá, segundo. Esse cara fez uma excelente corrida. Assim, ele começou classificando. Ele já conhecia mais a pista de Interlagos. Eu tinha andado quase o ano todo lá de Fusca. Eu tinha dado uma vez só. Há um ano e meio atrás. Eu tinha dado uma vez só. Por mais que tivesse andado próximo a ele, assim, ele classificou. Eu acho que eu fiz a primeira bateria. Não. Eu trocava em andamento. Trocava com a corrida em andamento. Esse monstro de 2 metros de altura e magro. E eu de 1,77m e gordo. Vocês faziam os ajustes de Os banco? ajustes eram feitos pra mim e ele se virava. Eram feitos pra mim e ele se virava. Olha. E aí ele vambora. Apertou, vambora, vai e vamos andando. E aí, nessa primeira corrida, cara, esse cara andou muito. Eu entreguei o carro, sei lá, em quarto, quinto pra ele me chega lá em segundo. Falei assim, porra, salvou a pátria. Falei assim, porra, beleza, legal. E não era a soma dos tempos, né? Porque a corrida era uma só, era né? uma corrida só, a gente parava no box, trocava rapidinho. Ele me chegou em quarto, eu cheguei em segundo. É a mesma ordem de grandeza, sabe? Não troquei de pelotão, não. Mas só passei 2. Então, mas pô, passou 2, garantiu o segundo. Claro. E lá brigando lá, então, pô, foi legal. E brigando com um cara que foi campeão, que foi o Gen. Ou seja, o primeiro foi o Gen, foi o Sandro em segundo, o Cristiano Hertal em terceiro, e tinha uma galera boa que andava lá, o pessoal de São Paulo lá. Ali deu gosto, né? Tinha o Célio andando. Ali deu gosto. Tinha uma galera que andava bem ali. E aí, enfim, fizemos ali umas 6 etapas nessa época lá. Tivemos que parar na 6ª etapa, porque ia coincidir as etapas aqui do Rio. As 6 primeiras não coincidiram. E aí foi mais ou menos isso. Já de gol bolinha, 9-8? Não, gol quadrado. Gol quadrado. O bolinha só veio 9-9, né?
Não, o Bolinha Não, existe 98. desde 96. Não, mas você começou a correr com o Bolinha em 99. 98. 98. 98 também. 98. Os dois, é ele e uma etapa antes. Mas em São Paulo vocês estão de gol quadrado. Não, gol quadrado lá e Bolinha aqui. Vamos lá, no início de 98, a primeira etapa, dos dois de Voyage e a gente lá de gol lá. De gol quadrado. O gol, o Bolinha foi aqui no Rio na quarta etapa. De o meu 98. na quarta etapa. Assim, eu vi Mas uma etapa antes foi o Fernando Morcego. o Fernando Morcego com o Fábio Crespo. Aí eu vi e falei assim, pô, quero dar uma volta. O Fábio Crespo, não quero vocês andando no carro. O Marquinhos falou, cara, deixa eu dar uma volta aí. Como não deixou eu dar uma volta, o que eu fiz? Pô, vou andar colado neles aqui pra ver qual é. Eu falei assim, cara, que esse carro, eu falei, esse carro mergulha, é brincadeira, que ele traciona. Mas depois eu pego os caras ali e tal. Esse carro é muito bom. Cheguei, Marquinhos, vamos voltar? Vamos. O Sonas que não levou muita fé, esse cara, vamos montar um carro desse. Acho que devia estar achando, esse cara é maluco, já quer montar um carro agora. Na outra etapa eu já tava com um gol lá. E já virando tempo, andando à vontade. Eu falei assim, pronto, agora eu vou chegar aqui, porra, vou ganhar 20 pontos. Que realmente. Sim. Aí eu fiz a pole, infelizmente o carro quebrou. Quebrou na largada. Na largada. No grid, não foi? Já tava no grid. já. A tal da quarta etapa, síndrome da quarta etapa de novo, de 97, de 98, e aí quebrou. Aí o Sandro ganhou. Aí eu ganhei, na próxima etapa eu já tava de gol, aí igualou as forças. Igualou. Igualou as forças. Porque no automobilismo, isso que ele fala é o seguinte, você precisa desequilibrar as forças. Porque depois que você chega no nível que nós estamos hoje, você tem que achar alguma coisa que desequilibre. Se não desequilibrar, a gente vai andar um em cima do outro. Porque os dois estão num nível muito bom, vão andar um em cima do outro. Em qualquer categoria que sentar, vão andar em cima do outro. Então você tem que criar desequilíbrio. E ele, quando ele saiu na frente com o chassi novo, o monobloco novo, ele criou esse desequilíbrio. Ele falou, cara, eu vou meter 5 pontos aqui, porque eu ganho, o Sandro chega em segundo. Mas eu vou meter 5 pontos aqui e até o Sandro me tirar esses 5 pontos depois. Eu já tô evoluindo o carro, vou sair na larga na frente, vou fazer a evolução. Ele vai sair carro. Só que ele deu azar, cara. Ele não conseguiu. Não conseguia lograr êxito nisso, né? Ele não conseguiu. Aí na segunda etapa eu já tava de gol também, mesma equipe. Não, e já o Mário também, já tava já. Sim, virou a febre. Aí pronto, assim. Eu dei aquele tiro, mas não deu certo. Virou a febre. E nós fomos assim até o final de 98, disputando. Entrou o circuitinho em 98 também. Sim. Em aí 98, volta a vantagem dele. Porque mudou o circuito por causa da obra da Indy, né? Da Indy. Obra da Indy. Aí, cara, porra, na chuva no circuitinho, cara, ele demolia a concorrência. Ele demolia. Tem uma prova que ele largou lá de trás, chegou em primeiro, passou, sei lá, 15, vai 20 passando. Cara, era umas curvas realmente que... Não era curva, era uma coisa... Era esquisito. Era esquina, fazia curva. Tinha curva que era um Szinho, ele dobrava uma esquina, então eu gostava. Eu já pegava, já dava mergulhadinha pra cá, passava pra cá. Eu ia brincando ali, eu falei assim, cara, eu achava tão gostoso aquilo ali. E a coisa ia fluindo. As curvas eram quadradas e não redondas. Quadradas, isso. Elas não eram redondas, eram quadradas. Sim. Aí vem a história da curva de aprendizagem dele. Vou te dar um exemplo. Outro dia a gente foi convidado a andar no kart de um amigo. Nós fomos lá andar no kart de um amigo, eu e ele. Cara... A gente tem o mesmo peso e tal, não é esse o problema. Vamos lá brincar. Chegou lá, me enfiou, sei lá, 7 décimos. Ficamos assistindo, a gente tava lá assistindo. Eu tô assistindo. Normal. Se faz mais 3 baterias, a gente já ia trocar. Já ia igualar. Já ia igualar. Mas aí eu olhei pra ele e falei, cara, o que aconteceu aqui? Era o que aconteceu. A vida toda. A gente viveu isso aqui a vida toda, cara. A vida toda. Só que nesse ano, tinha um cara... A gente batia, o cara ganhava. A gente era desclassificado, porque o que acontece? Um batia no outro. O comissário, para não se aborrecer com ninguém... Tirava os dois. Tira os dois. Manda os dois para esfriar a cabeça. Esfriar a cabeça. E aí o Máriozinho Ferreira, que faleceu agora ano passado, ele ganhou, muito merecido, porque ele realmente era a terceira força ali e ele não fez o que a gente fez. Ele não cometeu os erros que a gente cometeu, de bater disso e daquilo. E aí ele ganhou o campeonato aquele ano, foi legal isso e tal. Aí vem 99. Aí 99 que começa a novela. Aí começou a novela, porque 98 já tava ficando esquisito já, nossas, né? Já tava esquisito. Bate pra cá, bate pra cá. E aí os dois perderam o título, nenhum dos dois ganhou. Aí isso. Não, a crise... Porque pelo menos em acabou, 97 calma aí, ele já tinha um título. Ele já tinha. Isso. Eu tinha 2 vices. Isso. Aí pronto, aí eu falei assim, pronto, acabou o amor e tá aquela coisa toda, mas assim... Mas sem briga. Sem briga. Nunca teve uma rusga. Um xingamento, ó, vai você, vai aquilo. Nunca teve. E aí termina 98. Aí pronto, beleza. Tranquilo. Então, vou renovar lá com o Marquinhos, vamos fazer a nova temporada e tal. Aí o Marquinhos fala, Frank, ó, não dá não, porque a Philip Paper aqui pegou as 4 vagas. Eu, como assim? Vai me deixar a pé? Eu falei assim, não, que teve um esquema aqui e tal. Eu falei assim, safado, você tá me expulsando, né? Mas
Tá certo. Tem não, jogo tá bom. que se ganha no vestiário, né? Aí eu falei assim, pô, meu carro todo acertadinho. Aham. Eu, assim, era uma fase que eu estava andando bem. Uhum. Então eu considero, assim, na minha fase, eu estava, posso falar, literalmente, eu estava bem, estava voando. Uhum. Tava bem. Eu pegava e andava e virava, e com facilidade. Eu estava muito tranquilo, muito acostumado com o carro, com acerto, com tudo. Era só pegar o outro ano e continuar fazendo o que eu estava fazendo. E aí marquei, pô, Frank, infelizmente não dá, porque o Sandro aqui vão correr 4 carros, o do Sandro, Alexandre Cunha, Mário Ferreira e Marcos Torres. Marcos Torres. Os 4. Tá legal. Então eu falei assim, então parei. Uhum. Assim, na minha cabeça, assim, cara, chega desse troço. Porra, eu fiquei meio a pé, porque eu tava esperando e tal. Sim. Não sei o que aconteceu, não sei como é que rolou, ou se era reuniões do autódromo, não sei o que aconteceu, que eu tava lá e me aparece o Paulo Poeira. Que era um cara bom Um também, português né? bom. Frank, não sei o que, eu vou estar correndo, cara, eu não tô. Eu ia andar lá, mas, porra, lá me deram me puniram lá da Motofest, me tiraram de lá. Eu tô a pé, tô com o meu carro e tal. Pô, não quer fazer dupla comigo, não? Falei assim, pô, onde? Pô, na equipe do Andrés. Falei assim, pô, me interessa. Aí me interessa, já me deu um gostinho. Me deu um gostinho, mas tá legal. Lembrei também que eu perdi um apoio também. Então, logo depois disso, meu pai, então perdi o apoio, então acabou. Só que quando acabou, aí quando pintou essa oportunidade, meu pai, não, já acabou. Aí eu falei assim, aí na minha cabeça, já acabou, então vamos de dupla. Aí eu peguei com o Paulo, olha, só tem um carro, tá faltando isso, não, completo com tudo aqui. Porra, beleza. Primeira etapa, acho que a gente já largou ali entre os 5, o Sandro já na frente. Porra, voando. Eu fiz a pole na primeira etapa. O Sandro já voando. E eu não ganhei porque eu bati com o Pedro Palhares. E bateu mas com o eu- Pedrinho. Pedrinho andando bem, Sandro andando bem, Nelsinho com o Elisa andando bem. Todos Tinha esses uma galera- vieram da Copa Corsa, né, Fred? Isso, é isso. Houve uma migração em massa. Migração em massa pro gol. Sim. Aí por essa primeira etapa. Aí nessa primeira etapa, que depois eu vou te passar essa bola, o Paulo Poeira Deu um presentinho pra ele. Deu um presente. Ele se envolve. Ele te deu um dos maiores presentes que você já ganhou no automobilismo. Você tem que agradecer ali. Foda, Corta pra 18 ali. Corta pra 18. Corta pra 18 ali. Ele bate e se envolve no acidente na Sul com o Schumacher. Sim, Da que é o mesma acidente- equipe. O acidente que o Chewbacca fala. Não foi esse, acidente- não. Não foi o inteiro, Não, esse foi depois. Esse foi depois. E aí, quando ele se envolve num acidente e tal, e aí termina a corrida, o Paulo Poeira realmente um piloto agressivo. O Schumacher também, porra, na sua plenitude também e tal, e deixa que eu deixo, não teve, e bateu e saiu. Termina a corrida, aí senta, Frank, precisamos fazer a reunião. Assim, pronto. A equipe. A equipe. Aí tá lá na época o Heitor, tá o Andrés, tá o Armando Balbi. o Armando Balbi e tá o Schumacher. Frank, tudo bem? Eu falei assim, pô, tudo bem Acho até que não, né? Acho que até agora, por enquanto, tava. Agora, pô, vocês olhando sério pra mim, o que eu fiz? Eu já tinha. O que eu fiz? Não, calma, não fez nada. Olha só. Tem a possibilidade de você fazer a corrida sozinho? Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, pô, essa atitude do Paulo Poeira com o Schumacher e tal, não sei o que, tarará, tarará. Eu falei assim, pô, realmente, pô, achei que, pô, na equipe, a gente não quer isso aqui na equipe, esse clima de rivalidade, de batida entre carros, que foi uma coisa que não foi Atrasa todo mundo. atrás né? de todo mundo, desnecessário, tarará. Você tem condições de fazer sozinho? E eu tava realmente pagando a metade do carro. Aí eu falei assim, gente, olha só, eu tô vindo já de alguns campeonatos, eu tava com o patrocínio da nossa empresa lá do meu pai, e aí eu pensei, eu não tô, tanto é que eu tô dividindo com o Paulo, mas se esse for o problema, a gente pode, eu não tenho condições para, ou a gente tenta colocar um outro piloto para dividir, e que eu veja que, pô, que realmente tem uma competitividade, que, assim, o Paulo anda muito bem, então alguém que anda muito bem, ou eu sozinho não vou conseguir, então eu retiro, a gente encerra aqui, tá tudo certo, pô, tudo bem, continua o campeonato. Aí o Armando, o Balbi, tava conhecendo ele naquela etapa, corta para 18 agora. Agora corta para 18. O maior presente que ele já ganhou no O maior automobilismo. presente que eu ganhei no automobilismo foi do Armando Balbi. Eu sem esperar. Não, Frank, você vai correr. Assim, como assim? Ô, Andrés, olha só. O Frank vai correr no carro dele sozinho. E eu vou patrocinar toda a metade dele, tudo que precisar. Se for botar 8 pneus de vida, se for isso aqui, tudo de vida. Tá bom assim? Assim, porra. Eu na hora. Só faltou tava chamar assim, de papai, né? Papai. Eu, na hora. Foi uma emoção tão grande, assim, sabe? Do apreço que ele teve, dele entender Porque a minha bastava dizer situação. pra ele tchau. Sim. E assim. Mas isso ele construiu.
Isso é que ele não vai falar porque ele é uma pessoa humilde, mas isso ele construiu nos anos anteriores. Porque senão a conversa da equipe ia ser, Frank, você me desculpa. Mas nós não vamos queremos. tirar o que divide o carro com você, não tem como você manter sozinho. Porque foram duas coisas que aconteceram. Desculpa te cortar, mas foram duas. Isso, na minha opinião, isso é muito importante. Foram duas coisas que aconteceram. A primeira é chamar pra conversar. E não chamar pra demitir, pra falar, tchau. Sai que não dá. A primeira coisa. E a segunda foi, na impossibilidade dele bancar sozinho, não, a gente banca pra você. Isso Pô, foi isso, legal cara, dessa. Foi legal dessa. Isso é troféu. É um Mas troféu do ser humano. Isso não é troféu do piloto. Exatamente. Isso é troféu do ser humano. Eu não canso de elogiar porque eu não mantive amizade com ele à toa. Eu mantive amizade com ele por causa do respeito e admiração que eu tenho por essas coisas que o ser humano faz e que eu tô sempre observando. E aí ele ganhou essa porra ganhou meia temporada de presente. Ganhei, continuei, terminei, acho que foi em quinto, foi quando ele foi campeão. Enfim, o carro era um carro assim bom, obviamente e tal, mas a evolução que o Sandro teve na equipe, a evolução de carro também, e você continuar no acerto que tá, você acaba tendo uma pequena vantagem, não tirando a competência dele, mas, assim... Não, a minha vantagem era grande... É que ele não fala as coisas, eu sou bocudo, eu falo. A minha vantagem era grande por um grande motivo. Eu era o primeiro piloto da minha equipe. Ele era o quarto da equipe dele. Sim. Então, assim, eu tinha o melhor motor da minha equipe. Ele tinha o quarto melhor motor da equipe dele. Por isso que eu cheguei em primeiro e ele chegou em quinto no campeonato. Porque o quarto melhor motor da equipe dele era muito longe do melhor motor da minha equipe. Nós temos muito poucas disputas naquele ano. Tá? E não tem jeito. Carro é carro, meu amigo. Carro é carro. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo para todo mundo entender. Me bota num Fórmula 1 e bota ele num Fusca, não tem jeito, não vai ganhar. Inverte agora. Mudou. Quem vai ganhar agora é ele que tá no Fórmula 1, entendeu? Porque o piloto, tem que ter equipamento. O piloto bom, ele usa 99,9% do carro. Mas nenhum piloto usa 101%. Não tem como. Porque é física. A aderência é aquela. Ninguém usa 101% da aderência. Isso não existe. Isso tem gente que fala, não, aquele usa 101%. Não usa. O melhor piloto que tem usa 99,9%. Mas o carro é ruim. 99,9% de ruim, tu vai andar em décimo. Sim. Agora, me faz lembrar muito a questão das marcas que vocês carregavam. Eu que tinha 12 anos quando assisti vocês, 96, não tem uma vez que eu vou ver algo relacionado a pipocas, biscoitos Frank, que eu não lembre do seu carro. Não tem uma vez que eu veja algo da Philip Paper que eu não lembre do seu carro. Né? Eu acho que isso era muito icônico naquela época, as duas marcas que acompanhavam vocês. Philip Paper, Sandro Tanuri, Biscoitos Frank Guerra. Tinha outros carros que também, a Suzane com Refricentro, tinha algumas outras marcas, mas até mais do que pintura. Por incrível que pareça, pintura, só tem uma que me chama muita atenção, que era um carro que tinha o verde fluorescente, vinho e azul, que eram 3 barras, um Voyage que ele à frente era o carro do Chacrinha. Que eu achava lindo. O Alexandre aquele Cunha carro. corria nesse carro. Verde fluorescente. Era verde fluorescente, vinho e azul. Eram 3 barras, o carro era pintado de barras. Tuninho Dantas. Não, Carro 80. Eu achava aquele carro lindo. É o Tuninho Dantas. Não lembro nem quem era o patrocinador. Aquele me chamava a atenção, a pintura. Tuninho Dantas. Mas no caso de vocês, eram os patrocínios. Eram as duas marcas que eram atreladas a vocês. Vocês acham, qual foi o retorno? Porque eu tenho uma história que aí é minha, que é, em 2015, eu sou muito louco pela NASCAR, acompanho muito a NASCAR. Em 2015, tem um piloto, o Caio Busch, que é até bicampeão, ele quebrou a perna no início da temporada, e aí ficou fora 2, 3 meses. Quando ele voltou, ele ganhou todas as corridas, que, assim, não todas, mas assim, foi campeão de uma forma espetacular. E aí ele corria na Truck, corria na Xfinity, corria na Cup no mesmo fim de semana. E ele era o carro do MM. E naquele ano eu fiquei tão vidrado em assistir o Caio Busch ganhando sexta, sábado e domingo, que acabou me criando um vício em MM, que eu trabalhava na Rádio Globo, aí saía da Rádio Globo, pegava o metrô na Carioca, todo dia eu descia na Carioca e eu comprava 3 pacotes de MM, que o cara que vendia. E aí depois que eu fui entender que esse meu vício por MM só existiu naquele momento do Caio Busch ganhando todo fim de semana, às vezes ele teve fim de semana que ligou as 3 corridas, sexta, sábado e domingo, com MM na minha tela. Corrida da NASCAR, tem corrida da NASCAR de 4 horas. Então, 4 horas eu vendo o carro do MM rodando. E aí eu vi a importância da marca no automobilismo.
E aí, trazendo pro automobilismo nacional, são vocês. Não tem como eu lembrar de Pipocas Frank, Biscoitos Frank, não lembrar do teu carro, e de Philip Paper e não lembrar do seu. Teve retorno para as marcas? Vocês têm noção assim, da importância que foi? Porque na época a gente não pode esquecer que fundamental para tudo que a gente está falando foi o espaço motor na CNT TV aberta. Aquilo foi... O retorno que teve, a gente deve ao fato de ter TV aberta. De ter TV Muito aberta. grato ao João Mendes. O João Mendes. O João Mendes fez um trabalho. Eu acho que nem o João Mendes tem a real noção da importância dele, assim, porque... É impressionante. Eu assim, estive com ele agora no Natal. Eu estive com ele agora. E tive a oportunidade de agradecer a ele no Natal de 2024. Agora eu estive com ele por uma coincidência. Nós estávamos no mesmo espaço. E eu tive a oportunidade de agradecer a ele. E ele, claro, é uma pessoa que não tem arrogância nenhuma, então ele ri quando a gente fala. Mas eu falei com ele, eu falei, cara, o Rio de Janeiro tem que agradecer a você. Porque aquele automobilismo sobreviveu, tanto que sobreviveu, e da força que sobreviveu, por tua causa. Porque, e devia acontecer a mesma coisa com ele. Tinha cara que não tinha ideia que eu corria. Mas o cara tava folheando lá a TV, passava na hora, falava o meu nome, via a marca, o cara, segunda-feira o cara me procurava, pô, eu te vi, tu não fala nada. Isso devia acontecer com você. Não precisa, até hoje, depois, mais pra frente vai falar de São Paulo, eu tô lá em São Paulo, o cara da pipoca, não sei o quê, não sei o quê, pipoca. Quantas vezes? Eu já não tô mais na empresa já há alguns anos, a gente já não tem mais a empresa há alguns anos, mas... Vez ou outra alguém mandando aqui, tô com a pipoca, que a pipoca ela existe. Então a pessoa chega lá, pô, aqui a pipoca, você, pô, legal, essa é boa. Assim, não tem noção, às vezes, que a gente já não tem mais a empresa, que já tá por um terceiro, mas tá a nível de retorno, cara, até hoje o pessoal fala sobre pipoca, não sei o quê. Então isso realmente foi... Isso não dá pra medir, tá? Não existe medida para isso. Você pode medir uma série de coisas. Retorno de mídia, você pode, porque você consegue valorizar segundos em cada mídia, você consegue valorizar centímetro quadrado nas mídias impressas. Isso você consegue atribuir valor. Mas, cara, isso é uma coisa muito pequena. O grande mesmo é essa memória afetiva de conexão que criou com você, para você consumir MM. Entendeu? Então isso criou. Imagina se você entra numa papelaria e vai comprar um papel e tem lá o Philip Paper. Qual a chance de você não comprar? Nenhuma. Se você vai lá comprar aquele produto... Se você entrar numa loja de biscoito e tiver lá pipocas Frank, pipocas qualquer uma... Vou comprar a Frank. Pô, mas isso é... Entendeu? Principalmente quando as marcas são atreladas a pilotos vencedores. Ainda tem isso, né? Tem isso. Porque não é o carro da Pipocas Frank não era o último, da Philip Paper não era isso. Era o que brigava. Por então isso que gerou essa conexão com você. Exatamente. Como o Caio Busch também gerou conexão do MM com você por causa disso. Por causa disso. Porque naquele ano ele ganhava tudo que ele estava competindo. E ele carrega o mesmo design de cor do carro até hoje. Né? Então isso fortalece bem. Porque são anos e anos batendo naquela tecla ali. Que legal. Mas o engraçado é o seguinte, de lá pra cá, eu tive uma carreira extensa, mas que eu não vou falar muito dela, porque eu acho que o mais interessante aqui é falar do que a gente viveu e vive, né? Mas eu tive uma carreira extensa e depois eu parei. Sim. E quando eu voltei no Track Day, tá? Isso eu acho uma coisa interessante de falar, voltei no Track Day, porque quando nós... E por que eu acho interessante falar isso? Quando nós começamos, não tinha Track Day. Então, o cara não tinha oportunidade que tem hoje do cara ter um carrinho de rua e botar no autódromo e andar e falar, pô, gostei, não gostei. Naquela época, pra começar, tu tinha que começar comprando um Passatinho. Um carro de corrida. Você tem que ter o carro de corrida, vai. Então, muita gente não começava porque, pô, não sabia nem que podia. Não sabia nem como é que era possível. Entendeu? É que a gente era fuçador. Não tinha tanta informação, não tinha o YouTube. Não tinha internet, não tinha nada disso. Hoje, e eu tô desde 2015 participando do Track Day, participo até hoje. Hoje a galera, ela tem acesso a essa informação, seja via YouTube, Instagram, etc. E ela vai lá e começa. Tem um monte de gente que começou e hoje tá lá disputando as cabeças. Porque vira uma oportunidade pro cara começar. Mas aí, um belo dia, tá o Frank quieto em casa. Tá lá quieto, na boa. Aí vai e tá o Sandro postando vídeo de corrida. Puta merda. Aí o Frank me procura, pô, cara, tu vai ficar me atrapalhando mesmo postando vídeo de corrida, eu tô aqui quieto. Agora, só pra gente poder encerrar essa parte de Rio, de Autódromo de Jacarepaguá, você vai pra Stock Car, pra Stock Light em que ano? 2000? 2000 Stock Light e 2001 Stock Car. Então você sai, então você ganha 99 e em 2000 já vai pra Stock. Já vai pra Stock. Light. E aí encerra essa tua carreira só no Rio de Janeiro, né? Essa coisa regional, você passa a ser um piloto. Dali pra lá, e você foi no regional até que ano? Então, em 2000, correndo em 2000, só que ele me deixou os herdeiros dele. Ele me deixou a esquadra de novo. Só que ele botou com Elias, Celso
Elias, Celso Viana, Máriozinho de novo. Máriozinho de novo E o Marcos Torres? E o Marcos Torres de E o novo. Marcos Torres. Não, Celso. Marcos Torres não, Celso. Então, tu já falou do Celso. Tá velho ele. É, eu falei Ó, Celso. Elias Celso, Elias, Celso, Máriozinho e Marcos Torres. E Marcos Torres, Aham. é isso aí. Deixou a herança lá. Eu falei assim, aí em 2000 eu falei, pronto, agora eu parei mesmo. Parei mesmo, né? Porra, agradeci muito ao Balbi de ter patrocinado aquela outra metade e tal. Aí, quando eu tô lá no boxe, eu ia lá ver corrida, eu gostava de corrida. E se eu não tô correndo, Final de semana, vai fazer o quê? Vai ver eu corrida. vou lá ver corrida, vou ver treino e tal. Eu tô lá, aí chega na equipe Asimos, uma equipe menor das que já tinham, mas com bastante competência também. E, pô, Frank, você não vai andar não? Eu falei assim, pô, cara, já corri já no ano passado, já dividi no ano passado, já dei uma dividida, e agora tem assim, não, cara, eu tô com um carro aqui. Assim, pô, mas e aí? Eu falei assim, não, a gente faz aqui um bem bolado pra você andar. Eu falei assim, cara, já vai me forçar a andar, cara? Dá uma volta lá no carro e tal, tá bom. Eu, como um bom piloto, macacão já no carro, capacete também, mas já tá ali. Eu fui andar no carro. Andei, dei algumas voltas, aí o que você achou? Eu falei assim, cara, precisa melhorar isso, aquilo, tá? Falei, e aí? Não, e os outros carros? Não, os outros carros a gente não tá andando. Estamos sem piloto aqui e não tem certeza de andar. Posso dar uma volta então nos outros também? A gente andou andei no outro carro, andei no outro carro. Aí parou, olha só. Diga, Frank, se a gente fizer aqui um bem bolado aqui, vai dar bom. O que você me diz? O motorzinho daquele ali bota pra cá. Gostei muito da suspensão daquele outro ali, a parte dianteira. O que faz de curva. Não, realmente é diferente, amortecedor, que esse aqui é o mais moderno. Não, quero o mais velhinho. E aí, formamos o carro 5. Assim, pô, beleza. Demorou, era treino, era uma quarta-feira. Aí quinta-feira já estava direitinho, sexta-feira o carro já estava legal. Eu falei assim, pô, o carro tá bom. Tá bom, não tô andando com o motor junto com o pessoal lá da Philip Paper. Aqui era Motorfest, mas a gente chamava o pessoal da Philip Paper lá. Ah, beleza e tal. Aí começamos a andar lá e tal. Aí comecei a andar ali um pouquinho na frente. Então a minha briga era o quê? Pô, só quero ver um carro Philip Paper ali na frente. Eu acho que me animou a andar. Tem que ser Felipe, então finge que o Sandro tá ali e vambora ali atrás dele. Então me animava, acho que aquilo ali me animou com a oportunidade que ele também me deu. O Aço me deu para andar ali também. E vendo o carro Felipe ali na minha frente e começou. Óbvio que o Elias, que assumiu o carro do Sandro, um piloto também de categoria AA. Eu andava próximo a ele ali e tal. E tanto é que ele foi campeão no ano 2000. Enfim, consegui fazer pole, consegui ganhar a corrida, consegui... Quando o Elias não ia bem, eu chegava... Por algumas corridas só também. E dali meio que eu dei uma parada. Parou em 2000. Não, parei mesmo, foi em 2000, eu dei uma batida. Foi com o Wilton. Ah, que o teu capacete saiu voando. Meu capacete voou. Meu capacete já O estava capacete velho. saiu da cabeça O capacete dele. já estava velho. Isso até pra gente chegar lá no Sandro. Então, pra encerrar a minha do Rio de Janeiro. Eu fiz a de 2000, fiz ali algumas etapas e tal, não sei o quê. Foi até bom pra equipe dele, que angariou Levantou pilotos. a pipa dele, pô. Levantou, porque de um carro passou a ter 5 carros. Porque então, sem piloto também o carro não anda. não anda. Não. Então começou a ter E ajuste. o cara de também carro não pra era lá e pra trouxa, cá. o Ricardo lá, o Não. Ácimos. Ele não era trouxa. Não, Frank, tu tá de bobeira aí? Tá disponível aí? É. Me ajuda aqui, porque não é o cara que tava ajudando o Frank, era o Frank que tava ajudando o cara. Só que um ajudou o outro, entendeu? E aí, botou a bola dele pra cima. Aí ajudou um, ajudou o outro, aí foi. Aí em 2001, eu falei assim, pô, aí, Frank, vamos fazer aquela corridinha? Vamos, primeira etapa, vamos. Tô na primeira etapa, Andrés Matheus em primeiro, eu em segundo e o Wilton Neto, que era da equipe do Andrés, estava em terceiro. Eles tinham mais motor do que eu, né? Eu consegui uma diferença de miolo, mas chegava no meio da reta para frente, o Wilton vinha chegando e montava, eu defendia tudo para dentro, ele vinha para fora, eu impressava para fora e fazia tranquilo. Só que tem uma hora que eu tô por dentro, ele jogou mais para dentro ainda, tocando na minha traseira, meu carro bateu, aí acabou o carro. Quebrei, fraturei a fíbula, fiquei engessado por 2 meses. Aí foi no impacto que deu no muro, que tinha um bloco daqueles da Indy meio virado. Então ali que bateu, rasgou a porta do meu carro. Eu saí pela frente, eu nem abri a porta já estava rasgada. E aí eu senti que a fíbula estava quebrada e eu sem capacete. Na hora do impacto, não sei como, meu capacete voou. Ou seja, é importante, galera,
que tem o capacete, vê a validade do capacete. Tava enferrujado a parte de dentro. Então, Aquela fita que a prende, fita, chama jugular o nome daquela fita. A fita é presa com um grampo metálico. os grampos O quebraram grampo metálico enferrujou, Enferrujou. com anos e anos de suor, de suor. Aham. E aí voou o capacete e tal. O voou Chewbacca pelo asfalto, tá? pelo asfalto. Foi uma cena É. dantesca. uma Acho que foi o cena horrorosa. Chewbacca ou o Nelsinho atrás, bateu, pô, eu tô perdendo a cabeça do Frank. voou a cabeça do Frank. Aí eu saí lá de ambulância e tal, o Leléo parou até o carro, Francão, como é que você tá aí e tal? Falei, cara, eu tô sentindo a perna aqui, não. Vambora. Falei, não, Leléo, volta. Ele não saiu do carro, cara. Ele saiu do carro, parou o carro de corrida e foi lá, um grande amigo, um abraço pro Leléo. Então ele parou ali e tal, enfim. Ali eu dei uma parada, ali ele me deu fui dando uma paradinha e tal. Depois fiz mais uma outra corrida em 2002. Aí parei de fato em 2002. Fiz uma corridinha aí. E Até aí, o YouTube. aí Até o 20 YouTube. anos depois... Aí vem esse cara com essa palhaçada de fazer canal. Olha como é que anda. Mais vale a gente citar, por mais que você queira É. focar na amizade, na parceria. Teve uma passagem, como você disse, pela Stock Light, 5 Sim. anos na Stock Car, foram 5 anos. Eu corri na Stock Light 1 ano. Um ano. Né? E fui muito bem até naquele Sim. ano, só um resumo muito assim. Eu fui vice-campeão empatado naquele ano. Ganhei 2 etapas, subi no pódio em praticamente todas elas, fui vice-campeão empatado. Ômega, nada a ver, né? Tração traseira, pneu slick. Andou muito. Eu fiz treinos, né? Fiz muitos treinos e tal. E depois eu fui pra Stock V8, aí no primeiro ano eu já sofri um acidente muito grave, né? E esse acidente deu uma mudada na minha cabeça muito grande. Mas eu fiquei na Stock V8 2001, 2, 3, 4, 5. Foram 5 anos 5 anos. inteiros na Stock V8. Aí você também parou Parei. de competição. Parei de competição. Só Parei que de você competição. continuou fazendo outras coisas, andando de Fui moto, competir você... de moto. Eu fui campeão estadual de enduro em 2012. Na Andou de categoria kart também, não novatos. foi? Fui campeão em 2015 Aham. na categoria novatos também. Porque aí eu era novato, né? Sim. De moto eu era novato, de kart eu era novato. Tá competindo, motor e tal, adrenalina. Isso tava, aí. tava E ali. você ficou totalmente Aí fora. fui pra praia jogar Aham, vôlei. aham. Pô, quero saber mais de corrida. Aproveitar o Parei, material. bater minha bola, pegar uma hora. Pô, quero saber de corrida. E aí, como é que foi esse retorno? Vamos lá. YouTube. Pô, YouTube. YouTube. Ele começou a fazer os programas dele, falar sobre tudo de corrida, e eu, sempre interessado, falei assim, pô, falando sobre tudo. E começou a mostrar como é que começou, não sei, começou a vir aquela coisa tudo de novo, assim, meu. Aí ele começou a aparecer nos meus vídeos. Aham. Porque isso foi em 2020 com a pandemia. Pandemia. Eu fiquei sem trabalhar uns meses aí, até todo aquelas ciclos se definir, as empresas todas Sim. fechadas e tal. E eu falei assim, cara, eu tenho que procurar fazer alguma coisa pra não pirar. E eu comecei a fazer vídeos querendo dar a minha colaboração pra quem Sim. tava começando. Então eu Muito comecei legal. a fazer um monte de vídeo mostrando como que fazia, tentando ensinar e tal. Só que não tinha como, a Não carreira... citar o A Frank. nossa carreira se Não tem confundia como, uma não com a tem outra. como falar. Não tem E como. aí ele começou a assistir, começou a falar, pô, mas calma aí, mas eu tô sendo falado ali e tal. É. Aí a gente começou a se falar mais e tal, e foi indo. Me chamou, fez uma entrevista comigo. Fiz uma entrevista com ele. Aí daqui a isso pouco o Gildo também fez uma outra Fez, entrevista também. isso aí. Aí começa a mexer, e aí, Frank, aí começa a galera no grupo, aí vai voltar a correr, e não sei o quê. Olha a corrida, não sei o quê. coceirinha que Aí tava começa parada. assim, puta merda, cara, tô aqui quieto. Enfim, aí eu... Só que foi até essa história agora de São Paulo, porque eu fiquei um tempo correndo de track day Track e tal. Day que com Mustang, é muito conhecido, Isso, até antes do Quarcel. Mustang tinha outro carro e Aham. tal, mas depois do Mustang. E isso aí, por mais que seja super legal, tá? Eu tenho o maior respeito, super legal. Mas não tem largada, disputa de posição, freada junto. Aí eu tava meio viciado nisso. Eu falei, cara, eu quero isso. Aí quando eu vi essa categoria Turismo 1.4, eu falei, cara, essa categoria aí, ela é uma categoria com custo-benefício muito interessante. O benefício qual é? Os carros são parecidos, muito parecidos, até quase iguais. Tem muito carro, então tem muita disputa. E o valor não é tão alto e tal, dá pra fazer e tal. Aí eu fiz umas contas, eu falei, eu vou fazer isso aí. Aí comecei a fazer. Aí ele, que já estava acostumado a assistir meus vídeos, começou a ver o que pra ele? Pô, calma aí, isso aí é tração dianteira. Eu É conheço. maneiro, eu gosto. É minha praia, pô. Isso aí é tração dianteira. Eu conheço. Aí fui perguntar, qual é o esquema pra brincar nisso aí? Eu respondi o esquema. Tu fez quantas etapas? Duas. Foi só duas. Duas. Ele fez 2 etapas, tá? Não é o carro ideal, é uma equipe boa que ele aluga carro lá. Eu comecei com o primeiro carro, o Onix da primeira geração, e agora já fiz já o outro, a segunda corrida, já no Onix da segunda Que geração. é igual o seu da segunda geração. Não. O meu é da terceira. É o Nil. O teu da terceira, o teu Nil já. meu é da Até que terceira. na primeira etapa que eu fiz, que já devia ser a do campeonato a quinta ou a sexta, não sei. Por aí.
Era aqui, eu fui lá fazer o treino, o Sandro, obviamente, já enfiando já um monte, uns 2, 3 segundos lá na minha frente. E eu tentando entender muita coisa, voltando. E por algum momento, quando eu tô saindo do boxe, eu pensei assim comigo, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Caí na pilha do Sandro, pô, fui ver aqueles vídeos, tô aqui de novo. O que eu tô fazendo aqui, cara? Aí, beleza, comecei a andar, e tava vivendo um tempo. Aí chegou algum momento de um treino, era um treino, era um track day, que a gente usou como treino. Eu parei no boxe e falei, Sandro, chega aqui. Você tem uma dívida aqui de mais de 20 anos. O que é? Você vai dar uma volta no meu carro e fala o que eu tô precisando fazer, meu amigo. Lembra aquelas voltas que eu dei lá contigo? Agora tu vai sentar no meu carro lá, tu vai? Olha o claro. show de humildade da pessoa. Aí eu falei assim, claro. Eu falei assim, vamos lá. Aí eu falei assim, Sandro, me ajuda aqui, porra, cara. Eu tô todo zero, tô cru, preciso de você. Aí foi lá o Sandro. Essa categoria, ela é muito difícil. Um cara como ele, claro, vai sentar 1, 2 corridas e vai botar a mão. Outros caras também do nosso nível, né? Não tem só nós dois, né? Não. Mas o cara vai botar a mão. Mas não bota a mão com 5 voltas, não. Porque o carro tem uma guiada muito específica, muito detalhada, muito chata até a guiada do carro, né? Ele pediu pra eu andar no carro, eu andei no carro, aí chegamos a algumas conclusões, isso ajudou ele a evoluir um pouco e tal, e foi pra frente. Mas ele, cara, quando chegou a última, aí volta o velho Frank. Não vou desistir não. Eu volto na outra. Aí ele desenrolou, negociou com a equipe um outro carro, já da segunda geração. Aí ele já tinha o que falar pra equipe. Porque na primeira etapa, ele não tinha o que falar. Ele vai chegar lá, meu nome é Frank, muito prazer, eu sou uma girafa de 2 metros de altura. Ele vê o cara grandão, esse cara aqui. Ele não cabia no carro. Ele não cabia no carro. Quando eu fui andar no carro, eu fiquei apertado no carro. O Santo Antônio do outro carro era muito pra frente, então não tinha. Eu falei, Frank, não tem como puxar mais o banco pra trás. Caramba. Aí eu já tava apertado, eu falei assim, cara, mas eu não tomo com aquela habilidade que eu tinha há 20 anos atrás de sentar e sair de dia. Não tinha, não tinha como mais. E aí, isso foi bom pra ele, porque o velho Frank é o quê? Não, desistiu, eu não vou. Eu vou voltar lá. Só que aí na segunda etapa, ele já sabia o que falar. Então ele falou assim, pô, tem um outro chassi? Vamos pegar um chassi. Tem outro chassi? Ah, tem outro chassi, aquele ali e tal. Ah, então pega aquele chassi. Ah, o pneu. Como é que é a história do pneu? Porque eu vi lá no carro do Sandro, eu vi no carro do já comecei fulano. a ver pneu, porque pneu é liberado, eu podia botar vários pneus lá. Falei assim, cara, tô vendo aquele pneu, aquele ali, e tal. Assim, cara, aí ele já começou a influenciar. Aí ele chegou nesse outro carro e rapidamente, nessa etapa, ele não disputou as primeiras posições por causa de uma série de coisas lá. Mas ele virou o tempo dos primeiros. Entendeu? Ele ficou, acho que... 4 décimos, acho. Ele ficou 2 décimos de mim e 4 décimos do cara que ganhou. Ou seja, já é uma diferença mínima. É a segunda etapa dele. Agora, perguntando sobre realidade financeira das duas épocas, é mais fácil hoje começar a correr na Turismo.4 ou naquela época com o Voyagezinho 97? Vocês que tiveram a experiência de voltar. É claro que a situação de vocês é muito diferente hoje do que era, mas assim, para quem está começando, seria mais fácil entrar em 97 no Rio ou hoje em dia... Eu tenho uma resposta complexa para isso aí, que é o seguinte. Eu não sei comparar épocas diferentes em termos de capacidade de pagamento das pessoas. Eu não sei comparar, porque eu não posso comparar a minha nem a dele, porque de lá pra cá a gente viveu, evoluiu, criou negócio, fez isso, fez aquilo. Nós hoje somos outras pessoas, né? Economicamente falando, nós somos outras pessoas. Mas então eu teria que pegar um Frank de hoje. Quem seria o Frank de hoje para comparar um Sandro de hoje? Não. Então eu não vou por esse caminho. Mas hoje tem uma coisa que é o seguinte, como o automobilismo hoje é mais divulgado por causa das redes sociais, o automobilismo chega a mais pessoas. Então é uma lagoa com mais peixe. Então, se é uma lagoa com mais peixe, acaba que hoje mais pessoas descobrem que podem. Naquela época, muitas pessoas não corriam podendo. Achavam que não podiam. Porque criava na cabeça delas uma ilusão. Não, isso aqui é coisa de milionário. Não era coisa de milionário. Claro, era coisa de uma classe média, no mínimo e tal. Mas não era coisa de milionário. Mas as pessoas não tinham ideia. Entendeu? Hoje, com o nível de informação que tem, muitos Sandros e Franks daquela época... Hoje, eles têm a informação, pô, eu posso ir lá sim. Posso ir lá, Eu posso ir lá sim, porque eu descobri que gasta tanto, esse tanto eu tenho, eu posso ir. Na época não tinha isso. Em algum momento o automobilismo já deu dinheiro, que eu quero dizer, dá dinheiro de lucro, tirando o que vocês gastaram, sobrava? Pra nós não. Nunca. Pra mim e pra ele não. Mas décadas não, com os títulos, nada. Nunca retorno financeiro não, mas criou uma expectativa quando foi campeão em 97. Então, quando você cria aquela expectativa que você vê, pô, tô andando bem, será que agora consigo arrumar um patrocínio? Era o que eu precisava para
para aparecer, para divulgar. Chega em 98, a gente vai para São Paulo, começa a andar entre os ponteiros de São Paulo. Fala assim, cara, a gente anda bem. Confirmou, né? Confirmou. Não só aqui no Rio, lá. Então, assim, alguma coisa tem que acontecer. Então, a expectativa criou, mas difícil arrumar patrocínio. Na época da Stock, você chegou a algum momento a ser só piloto? Não. Não. Nunca você foi só piloto. Mesmo correndo na Stock Car. Isso é muito interessante, Paulo. Não, Você correu 5 anos na Stock Car, na principal categoria do Brasil, uma das principais da América Latina, mas nunca deu para ser só piloto. Não, nunca. Mas naquela época já tinha gente que era só piloto. Sim. Tinha bastante. Sim, já tinha. Mas também tinha gente que andava na frente, até mais na frente do que o que eu conseguia andar, e que era empresário e piloto. Mas já tinha gente que era só piloto há muito tempo. Chico Serra, Ingo Hoffmann, Carlos Alves, Adalberto Jardim. Eu tô citando esses porque outros eram empresários e pilotos. Sim. Tinham outros muito bons, tá? Mas eu tô citando esses porque esses eram só pilotos. Só pilotos. Chico Serra, já falei, eu acho. Então, assim, só que hoje por exemplo, na Stock Car, hoje não. Hoje na Stock Car todo mundo Só ali piloto. é profissional Aham. e é só piloto e ganha salário para estar ali. Sim. Inverteu um pouco. Naquela época, o piloto empreendia. Ele era um empreendedor. O piloto ia atrás do patrocínio, chegava para a equipe, contratava a equipe e o que sobrava do patrocínio ele punha no bolso. Hoje não. Hoje a equipe vai atrás de patrocínio e chega para o patrocínio e fala assim, olha, se você me patrocinar com Eu tanto, pego esse piloto bom eu vou aí. pagar salário ao piloto X, piloto Y. Então é assim que funciona hoje, tá? Hoje a Stock Car está no nível maior de desenvolvimento do mundo. Sim. O nível de desenvolvimento da Stock Car é um nível mundial, tá? Mas 2025 tá aí e já a gente vai se encontrar de novo lá em São Paulo. Eu gosto de falar da gente. É isso aí. A gente vai se encontrar de novo lá em São Paulo, cara. É isso Você aí. tá com carro próprio. Eu tô com um carro próprio. Aham. Eu E tô com você carro tá nesse esquema. Por enquanto, eu tô Aham. nesse esquema na equipe que eu tô lá, Aham. que é o Pantera Racing. Sim. Então, eles me acolheram bem lá Tem na uma equipe equipe lá. boa, gente sim. séria. Que O legal. pessoal lá, um abraço lá pro Vini, lá pro Júnior, para todos os pilotos da equipe também. E essa, então, acaba sendo uma possibilidade, né? De você, se quiser entrar, você tiver talento, você poder alugar um carro para competir. Isso é muito Consegue legal. alugar. Consegue E alugar. é isso, você vai correr com pilotos como o Frank Guerra, com o Vai. Sandro Tanuri, com tanta E gente outros boa que feras de tem lá de e São Paulo outros também, tem feras muito que fera tem lá. andando lá E ele já também. mostrou na última etapa que é possível, com o carro alugado, você Andar andar na bem. frente. Ele virou sim. o tempo que a gente virou. Então, assim, isso é possível. Tá? Porque tem muita equipe lá que vive disso. O cara tem 4, 5 carros, mas 2 ele aluga, 2 é do piloto tal, ou ele já alugou a temporada toda pro piloto tal. E se esses caras não mostram serviço, ninguém contrata o serviço deles. O automobilismo é cruel. Ninguém contrata o cara que anda lá atrás. Anda Quer dizer, atrás. ou Tem que andar na frente. tem que andar na frente. Andou na frente, o telefone toca. Entendeu? Sim. Então, por isso que quando os caras viram que o Frank tinha condições, os caras falaram, pô, calma aí, vamos investir sim no Frank, vamos Melhorou dar... muito. Esse segundo carro já melhorou muito. E da geração de vocês, só vocês dois estão lá. Da geração aqui do Rio, dessa galera. Lá tem uma situação curiosa. Nos anos 90, eu e o Frank disputamos meia temporada contra um cara e hoje nós disputamos contra o filho desse cara. O filho do cara. Que é o Bolívar, O Bolívar. o Velarde, né? Da Velarde Motorsport, o Bolívar, que tá lá hoje, 1000 respeitos pelo Bolívar e pelo filho dele, o JP. E hoje, isso é muito engraçado. Hoje a gente disputa com o JP, que ele é o cara a ser batido no campeonato. Ele foi campeão ano passado. Sim. Ele é o cara a ser batido, ele é muito rápido, muito constante, muito consistente, muito aguerrido e tal. E assim, mas isso foi uma coisa muito interessante, porque quando eu cheguei lá, que eu encontrei o Bolívar, tinha corrido com ele, a gente se abraçou, falou e tal, ele viu andando e falou, cara, eu não achei que tu fosse andar, não. É legal, é legal. É legal isso aí, cara. Aham. Porque é uma pessoa que eu respeito muito, é uma pessoa que sempre deu muito resultado, sempre foi um cara muito bom, tanto como piloto na época e agora como chefe de equipe, dono de equipe. E ele falou, cara, eu não achei que você fosse andar não, que você fosse acompanhar os ponteiros assim, não. Então foi muito bom, cara. A gente não é velho, mas com 53 anos, já não é a mesma coisa, cara. Acho do que quando eu acompanhar a parei, molecada. é que eu parei por muito tempo. Quando eu voltei, eu não esperava de ter uma performance assim como essa, não que seja das melhores, mas assim, para duas corridas, Tá bom pra caramba. tá ótimo. Qual foi o maior desafio, Frank, dessa tua volta depois de 20 anos? O maior desafio, cara, o maior desafio era tentar entrar no tempo, obviamente. O maior desafio era esse. Só que eu não acreditava tanto em mim. Por mais que eu soubesse da minha capacidade, mas, cara, então, tem que entender. Cara, são 20 anos depois. Igual a bicicleta, tá? Não é tão assim. Pra completar a volta é assim, né? Só pra completar a volta. Você vai entrar lá na pista e tal, e vai andar uma pista que você andou menos do que a daqui do Rio.
Mas, enfim, você andando... E você andando na rua... Cara, eu hoje ando lá 120, 140 no estrada, no máximo. Não tem corrida, não faço track day, nada. Então, assim... Ele se desconectou. Exatamente, do automobilismo. Até como telespectador, você não assistia a corrida, você não queria saber o que... Você não acompanhava, por exemplo, o Sandro Cara, na o que me Stock chamou a Car. atenção foi o canal do Sandro. O canal do Sandro me chamou a atenção, porque é bom, assim, eu gosto de ver, assim, quando tem algum amigo, algum conhecido correndo e tal. Tem que ter conexão. isso. Eu reconectei ele ao automobilismo, porque ele olhou e falou assim, esse gordinho aí eu conheço. E não tem jeito, é assim que funciona, conexão. E é assim que foi. Pronto. Aí, E voltando só aos anos 90, tinha algum piloto que era uma pedra no sapato de vocês? Alguém que ali que... Ou por estar na competição, ou por pilotar de uma forma que vocês não batiam muito, que era mais agressivo, mas vocês tiveram, tirando vocês que foram arquivais, tinha um terceiro piloto que incomodou 97, vocês 98, nessa carreira, não? Eram vocês dois mesmo. Não é... É até difícil explicar isso e falar isso, mas 97 e 98, nós éramos tão focados na disputa entre um e outro... Nem via os outros pilotos. Não é que a gente não via, os caras andavam ali junto ali, o Leléo andava ali junto, o Mário andava ali junto, mas a gente protagonizou aqueles 2 anos. 99 já não. 99 tinha 5, 6 pilotos que você não sabia quem ia ganhar. 99 podia falar que eram os 8 pilotos ali. Que você não sabia quem ia ganhar. 99, pô. mas 97 e 98... Veja, 97 e 98 foram anos de transição. Sim. Lembra do automobilismo garagem? Que o Frank ia com o calibrador na mão lá, Isso. 98 isso já não dava mais certo. Não dava mais. 99 Nem esquece. pensar. 99, nem O 98 foi um ano de transição, 97 foi um ano de transição, 98 foi um ano de transição. Então, assim, mas 97 e 98 nós protagonizamos aquilo ali. Tá? Nós protagonizamos. Agora, tinha muitos pilotos bons que andavam lá com a gente, mas assim... Às vezes não tinha um carro igual o nosso. Porque tem uma coisa, cara. Você tem que saber acertar o carro. Você tem que saber falar para a equipe o que falta no carro para andar mais rápido. Não é o que falta em termos de amortecedor, isso, aquilo, não. O que falta em termos de comportamento. Sim. E a equipe tem que saber traduzir o que você falou do comportamento que você quer em acerto. E aí esse acerto vai lá te permite fazer aquele comportamento que você quer. É o famoso jogo reto, cara. Tudo que você quer num carro de tração dianteira é frear, virar o volante, pôr o jogo reto. E quem tem que te obrigar a pôr o volante reto? O carro. O carro tem que te obrigar ao volante vir reto. Se o volante vem reto, tenta pegar qualquer carro na garagem da sua casa, vira o volante, empurra lá. Quase nada. Não precisa virar muito, não. Se virar muito, vai ficar puto. Vira só um pouquinho o volante e vai lá atrás e tenta empurrar. Agora, se ficou pesado para você, fica pesado pro motor também. Então, o grande macete desses carros, tração dianteira e tração traseira também. Porque o tração traseira, se você acelerar com o jogo virado, o carro roda. Ele calça a frente e roda. Então, assim, o grande macete é, você tem que virar pros caras e dizer assim, ó, eu quero o jogo reto. Aí o cara te pergunta, o que te impede? Eu freio, a traseira vem demais, o volante tem que vir ao contrário. Ao contrário não pode, então prende um pouco a traseira, pro volante vir reto. Agora eu freio, jogo e o volante tá vindo pra dentro. E não adianta passar um acerto dele pro outro, se o outro não sabe andar no acerto dele. Aí também, tá aqui, o acerto é esse aqui, pá. Não vai adiantar. Pô, cara, mas como é que você anda com esse carro? Cara, eu ando assim. Às vezes ele anda de outra maneira. Tá apontando demais, muito. Né? Tá apontando muito. Pô, mas cara, como é que você anda com o carro apontando muito? Cara, ele não aponta muito. É individual demais. Às vezes o piloto, você vai ter piloto que vai provocar mais o carro. Eu falei, cara, esse carro não precisa provocar. E aí você vai entendendo os limites do carro. Cada um pode andar de alguma maneira. E consegue virar carro. Tem gente falando, como é que você vira assim? Eu não sei se vocês vão concordar com a minha análise, com a lembrança que eu puxo da memória. Era que você era mais agressivo. Talvez você mais consistente. Seria essa uma análise que vocês têm? Assim? Não. Eu achava... a lembrança que eu tenho é do Frank muito agressivo nas ultrapassagens. Não agressivo, mas muito arrojado nas ultrapassagens. O Frank tinha uma coisa que era controle emocional. Estrategista. E controle emocional. Sabia a hora de dar o bote. Eu acho que era estrategista. Então, o Frank, ele acertava mais porque ele tinha controle emocional. Sim. Eu não tinha tanto. A gente é a mesma idade, mas ele era mais evoluído do que eu em termos de controle emocional. Então ele acertava coisas que eu errava por nervosismo. Eu errava por me tremer dentro do carro na hora e errava. Entendeu? Mas eu acho que o nível de agressividade era o mesmo. Era Y tudo mesmo. Sim. Mas, por exemplo, classificação. Era raro eu fazer uma pole em cima dele. Ele fazia a pole em cima de mim. Na corrida... Eu acho que nem fez 97, nem fez. Acho que
Você não chegou, fez pole nas primeiras. Eu fiz pole só nas primeiras. Depois eu não fiz nenhuma Acho que em mais. 97, 98, acho que eu fiz pelo menos 5 pole cada uma. Uhum. Em 97 e 98. Ainda mais que teve uma época que tinha tanto carro que não podia soltar os carros todos na discussão. Isso. Eram as famosas 2 voltas. 2 voltas. Soltava os carros de 4 em 4 ou de 5 em 5, dava 2 voltas e parava. E o pneu na cera. Pô, aí eu falava assim, pô, calma aí, eu só tenho 2 voltas. Ferrou. Eu não acertava as 2 voltas. Sim. Mas, então, uma coisa, sempre ficou registrado o seguinte, na corrida eu ando bem. Não, na corrida eu ando normal. Sim. Na classificação eu andava mal. Na corrida eu ando normal. Ele ficava nervoso comigo. Tinha, vamos dizer, o meu carro, na época do Voyage, ele andava... o ajuste do carro era mais para pneu novo. Então eu fazia bem a classificação e fazia bem a primeira bateria. Na segunda bateria ele já crescia. E aí o que acontecia? Esse cara abri dele, sei lá, 2, 3 segundos. Era a soma dos tempos. Era a soma dos tempos das duas baterias. Ele ficava nervoso. Que aí, quando vinha, eu falei assim, pô, já larguei, tô bem. Ele tá mais rápido. Eu sabia, cara, ele tá mais rápido. Pra que eu vou ficar aqui me mandando? Ele vai arranhar uma freada em mim, vai atrasar, quem tá no terceiro vai chegar? Vai, passa, Sandro. Aí eu passava a ver colado nele. Ele ficava, cara, você me dá nervoso. Que você não vai embora, eu não abro de você. Eu falei assim, Sandro, olha só, quando você vai na minha frente, eu tomo um chá, fico só esperando terminar a corrida. Pô, toda a referência, todo o vácuo. Todo vácuo, tranquilo, eu só me lembro. Eu só precisava dessa diferença só. Ou seja, ele impunha uma diferença na primeira Na bateria. primeira. Aí, vamos supor, abria 2 segundos de mim. Na segunda corrida, eu abria meio dele, ele ganhava com 1,5 segundo de Agora só diferença. só aqui com Era o a Goiano. soma dos tempos, Só. né? Não? Maravilha. Ele ficava louco, assim, cara, me dá nervoso, vai, acelera. Falei, cara, vai, se eu não quer ir na frente, tá na frente, vai. Na frente. Ganha. Me leva, ganha, pô, vambora, pô. E isso é interessante. E a gente ia porque embora da galera, né? A gente disputando, a gente era mais lento que o terceiro e quarto. Não pode disputar. Sim. E aí o terceiro e quarto vão chegar. Eu não Agora, quero isso. ele Isso eu deixando não eu queria. passar e Eu vindo não atrás quero. de mim, Vão Aí- os dois embora. a gente era mais rápido que o terceiro e quarto. Não, ele chegava, ele vinha defender ou não. Vai, cara, Vai. vai. Não, vai reto, cara. E queria defender, não defende, não. Vai Porque embora. se a gente fica brigando, cara, é tipo 3, 4 segundos mais lento, tá? Sim. Vai 3, perder 4 muito. segundos mais lento. Então quem tá lá em sétimo vai andar junto com a gente. Mas isso era uma decisão do Frank. Por você Não. ia brigando. Não. Não. O que eu queria eu não conseguia, Aham. que era abrir dele na segunda bateria. Ah, Porque essas diferenças de acerto, elas não eram o suficiente para eu abrir na segunda Sim. bateria. Eu era mais rápido, mas quando botava ele no meu vácuo, esse mais rápido se anulava. Porque ele tinha vácuo, ele tinha referência, ele tinha tudo. Sim. Então esse mais rápido que eu era na segunda bateria, anulava quando ele estava no meu vácuo. Vai, pronto. Mas na primeira bateria ele era bem mais rápido, então não anulava, ele abria 2 segundos de mim. Ou quando eu tava mais rápido na primeira, eu falei, pronto, agora eu vou manter. Eu tô mantendo, eu tô tranquilo ele atrás. Aham. Tá, beleza, é óbvio que eu vou continuar em primeiro. Sim. Mas se eu ver que ele tá vindo, tá colado comigo, pô, o terceiro tá próximo a ele, ou tá mais distante, vai, passa. Eu já garanti a primeira, eu não para. Porque Vamos legal tranquilo. saber esses Tem que detalhes, ter né? cabeça. Tem que ter cabeça, muita Tem que estratégia. ter cabeça. E pra 2025, como é que tá a programação de vocês? Já começou, né? Já 2020? começou, né? A gente está fazendo uma reforma grande no nosso carro, né? Uhum. Nós compramos esse carro no ano passado, já pronto. Um carro muito bom, muito Uhum. bom. Compramos de uma equipe aqui de Juiz de Fora, um carro muito bom. Mas a gente está fazendo uma reforma no carro para 2025. O carro vai estar com algumas coisas diferentes. A gente quer ganhar ali de meio segundo a 1 segundo no carro. Estamos tentando fazer isso. Vamos conseguir alugando o motor. A gente aluga o motor do Rafael Tristão, lá de Juiz de Fora. Vamos seguir alugando o motor com ele. Os motores dele evoluíram muito no decorrer do campeonato. Nós não tínhamos um motor tão bom no início como nós tivemos no fim. E ele é um cara muito dedicado, um cara muito... São quantas etapas, Sandro? 9. 9 etapas. 9, Então, o nosso plano é esse, tá? Nosso plano é esse aí. A gente já tá aí naquela loucura lá, desmonta, corta aqui, solda ali, faz aqui, faz acolá. Essa questão do aluguel do motor é normal? A maior parte do grid faz isso, porque tem os preparadores só de motor, que é claro, faz uma diferença você tá com... Porque Cara, ali todo mundo tá com o mesmo motor, né? Não tem alteração de... Claro, tem o ajuste que eu Não, quero dizer, tem diferença. mas o motor é padrão, não é isso? Né? Todo mundo com o motor Chevrolet? O motor é o mesmo, É o mas, mesmo. mas ele obedece a um regulamento. Sim. E esse regulamento ele te deixa opções de acerto. ajuste. Aham. E dentro dessas opções de acerto, alguém sempre acha 2 cavalos a mais. Aham. E 2 cavalos numa categoria dessa faz diferença. Sim. 2 cavalos fazem diferença, entendeu? Por que eu alugo o motor? A equipe Motorfest, que é que faz meu carro, não tem experiência nesse motor. Uhum. Então a gente pensa o seguinte:
Se a gente vai querer ter um motor bom, a gente tem que pegar esse motor de alguém que tem experiência, porque senão nós vamos levar 1 ano até chegar num motor bom. Sim. Então a gente já começou com esse motor do Rafael Tristão, da RT Turbo Racing, lá de Juiz de Fora. A gente começou com esse motor, a gente já começou andando entre os 10 primeiros. E depois, o motor foi evoluindo, eu fui evoluindo e o chão do carro foi evoluindo e a gente terminou o ano andando entre os 3 primeiros, entendeu? Então o motor alugado é o seguinte, se eu chego para um cara e falo assim, ó, faz um motor para mim, quanto você cobra? Ou me vende um motor seu, quanto você cobra? O cara vai me dar o melhor motor dele? Não, porque eu vou poder abrir o motor na oficina e descobrir os segredos dele. Quando você aluga, acabou a corrida, o cara tira o motor, bota debaixo do braço e leva. Então, todos os segredos dele vão estar naquele motor. O melhor que ele tem para oferecer vai estar naquele motor alugado. Sim. Entendeu? Dá uma diferença de custo muito pequena. Muito pequena. Alugado que tem o seu próprio, dá. Um motor feito por um cara desses se paga em 5, 6 corridas. Sim. Entendeu? Então, é mais barato, tem 9 corridas, é mais barato comprar um motor. Mas não é tanta diferença, entendeu? Do que alugar. Então, a gente preferiu alugar. Mas tem uma assim, tranquilidade, né, também do motor, por exemplo. Deu algum problema no motor... Ele manda a reserva. É isso que eu ia perguntar. Bem falado. Você tem essa vantagem. Bem né? falado. Isso até anula o que eu falei antes. Porque você tem que ter 2 motores. Tem 2 motores, você não vai comprar um só. Ele me manda 2 motores. É. Eu tô lá com 2 motores. Um motor no ônibus e um motor no carro, entendeu? Instalado. Ele manda 2 motores. Já teve etapa dele mandar 3 motores. Ele falou, testa aquele ali. Aquele ali deu bom no dinamômetro. Vê na pista se dá bom, entendeu? Legal. E você, Frank, tá planejando correr Então, mais agora em 25? Como eu tô voltando devagarinho, e no final do ano passado eu ia fazer até a última etapa, tive um problema familiar. Ah, você não fez a última Não, etapa, eu né? fiz a 8ª etapa, não fiz a 9ª etapa, eu já estava com tudo acertado, hotel, tudo acertado, mas aí tive um problema familiar e fiquei impossibilitado de ir. Então eu tô avaliando para essa primeira agora, que vai ser agora no início de fevereiro, com um carro que eu andei da última vez, né, esse da 2ª geração, e vamos avaliar alguma coisa aí, dar esse start, né? Tô até finalizando essas coisas da família em relação ao problema que teve, e para ver se a gente já começa com o mesmo que estava e depois a gente avalia aí talvez unir, vamos ver, né? Sim. Agora, para questões de campeonato, se você alugar o mesmo carro o ano todo, as 9 etapas, você vai competir igual na pontuação? Se ele alugar 9 carros diferentes, ele vai competir igual. Ele vai competir igual. Ele só não pode trocar de carro dentro da etapa. Se ele começou a etapa na sexta-feira de manhã com o carro 1, tem que terminar com ele. vai terminar com o carro 1. Mas na 2ª etapa ele tá com o carro 19 ele vai marcar ponto. E a pontuação ele vai estar disputando com o piloto igual a pontuação você. é da carteira dele. Só que nós somos de categoria diferente, né? Sim. Como a minha carteira era PGCA. Como eu fiquei 20 anos sem renovar, então fui rebaixado para PGCB. E o Sandro é PGCA. Sim. Então, lá são divididos, não sei como é que vai ser para esse ano, em 3 categorias. Então eu corro na 2ª categoria. O Sandro corre como na se fosse Pro. graduado A, graduado B e novatos. Só que existe uma regra. Se você ficar 5 anos sem renovar a carteira de piloto, você é rebaixado. Um degrau. Então ele foi rebaixado 1 degrau por conta disso, entendeu? Agora, para ele voltar, ele tem que ser campeão ou vice. Agora, correm juntos? Correm juntos. Então você e Sandro, vocês Não, correm. ele pode, na categoria dele, ser o campeão da geral. Sim. Ser o ganhador da geral. Olha, que Entendeu? legal. Ele pode fazer isso. Que legal. E na categoria dele, ele ganhou corrida. Ele foi ao pódio nas 2 etapas que ele participou. Nas 2. Foi no pódio das 2. De primeiro das 2. Não. E como é que vocês veem essa possibilidade da gente ter, em breve, talvez em 18, um novo autódromo no Rio de Janeiro? Né? Eu já recebi o Rafael Lima, né? O Rafael Deléo, que é piloto, é subprefeito aqui da Barra. 18 não, 28, né? 28, eu falei 18. 18. Não, 28. É ansiedade para ter já tem uma ansiedade para já ter um autódromo. Como é que vocês encaram isso? Eu imagino que vocês devem ter, né, grupos com pilotos, que vocês conversam, que vocês trocam todas essas informações. Vocês acham qual seria o desafio? Porque a gente está falando de algo que acabou no Rio de Janeiro e com isso não tem tantas oficinas de preparação, teria que reconstruir do zero o Rio de Janeiro para o automobilismo, né? Tem o Marquinho preparando o carro. Hoje em dia, né, além da Motorfest, quais são os preparadores que têm experiência de autódromo? Aí eles estão aí, tá? Eles estão aí, então isso que eu tô dizendo. Eles existem, tá? Eu sei.
Mas tem que tirar eles Tem que tirar da caverna. Muda, exatamente. Uns estão um na novo arrancada. desafio. É um Né, outro o desafio. Buiu, por exemplo, tá fazendo arrancada. Eu fico fazendo foda. arrancada. O Da Buiu- Buiu Racing, né? Isso, Aham. o Buiu Ele era um faz cara que arrancada. tinha muita experiência, Sim, tem muita é. experiência, né? E competiu muitos anos no circuito. Sim. Mas e o que ele foi fazer? Cara, eu vou fazer o que existe pra fazer. Ele segue preparador e foi correr pra fazer de arrancada e tal. Cara, eu tenho uma categoria só minha no tocante ao meu sentimento com relação a isso. A minha categoria chama ceticismo com otimismo. Aham. Eu sou cético porque já tivemos outras oportunidades que acabaram não indo adiante. Mas eu sou otimista porque, antes de mais nada, eu quero que dê certo, tá? Essa história com H, não é história com E, não. Essa história com H em torno deste projeto me anima. Sim. Porque é uma história que envolve... Tem fundamento. ela tem fundamento. Tem. É isso aí. Tem a Rock World Isso. envolvida, a empresa Ela que faz o Rock in envolve Rio. É. Gente Aham. que não é aventureiro. Não. Ela envolve gente que é gente de negócios Sim. e que vai encarar aquilo como uma empresa, como um negócio. Tá? Mais do que a competição, o entretenimento. Que eles vão Exatamente. oferecer. É a famosa carona do ganha-ganha ali. Sim. Entendeu? Então, eu tô torcendo pra dar certo. Se der certo, eu estarei lá na inauguração. Sim. Infelizmente, eu não tenho nada que eu possa fazer pra ajudar, porque... enfim, os recursos que precisam eu não sei nem São botar na números aí, calculadora. Eu não sei nem botar na calculadora, acho que na minha calculadora nem pega. Nem pega. Você vai botando, parou a calculadora, para aí, tá maluco e tal. Mas eu estarei lá na inauguração, você não tenha dúvida. Espero que seja em 2028 ou 2029. Espero estar com saúde. Espero estar disputando com o Frank. Aí, de novo aqui no Rio, aí quem sabe. Quem cara, sabe? Aí fica mais fácil. Né? Eu também tô na torcida aí também, né? Torcendo bastante para que dê tudo certo. Mas é aquele negócio, né? Como o Sandro falou, já tentaram algumas vezes e tal. A gente só vai sentir a firmeza, ó, tá começando, tá O alguma trator coisa entrou no terreno. entrou. O trator começou já tá a lá, obra. entendeu? Mas assim, na torcida, lógico que a gente tá torcendo, porque por mais que a gente goste de correr em Interlagos, seja lá uma categoria muito boa lá e tudo, o autódromo também é muito bom, mas, cara, você sai do Rio, você tem Vocês são tem forasteiros viagem. lá, né? Não tem jeito, né? Aqui a gente tá em casa, Mas né, você cara? dormir em casa, cara. É. Dormir em hotel tem dois problemas: o custo e o desconforto. E tem a viagem de ida, de Poxa, Pô, volta. no teu caso, que leva carro, ônibus, né? Tem toda uma... Nós já fomos, na primeira coisa eu fui junto. nós Ele fomos foi junto. no ônibus com a gente. É, Foi legal. né? Resenha o tempo todo no ônibus. Que maneiro. Foi eu, ele e o Marquinhos, cara. Que legal. Aquela viagem Nós foi três no sensacional, porque eram Foi. os três da época. Da época. O preparador da época, Da os dois época, pilotos Depois da ainda época. mais 5 viagens que a gente não parava de falar, né? Não, Foi não falando, falava. voltou falando o tempo todo. Foi muito legal aquilo ali. Legal demais, pô. Legal Foi demais, legal. legal demais. E como é que vocês veem na questão das novas gerações? Porque vocês que tiveram essa experiência, estão tendo essa experiência em São Paulo. Tem muitos garotos de 20, 22 anos com a idade que vocês entraram nessa categoria ou não? Tem uma garotada Tem o boa. JP, tem 19, eu acho. Hum. Tem o Renzo, que é Renzo Zambolini, desculpa se eu errei o sobrenome, que é um garoto novo também. Esse acho que tem 16, anda pra caramba. Esse garoto começou esse ano lá. Eu vi. O Viu? cabelo pretinho. Do Maguila, Um menino do Maguila tá sempre ele e o pai. Então, ele e o pai tá no Maguila. Tá ele e o pai Isso, do eu já vi. Maguila, O Maguila é Magrinho nosso amigo lá, ele, preparador, magrinho, um garoto novinho. Cara. Novinho. Mas um garoto bom. Bom, Já evoluindo. Dividi pista com ele lá algumas Legal. vezes, lá, um garoto bom. O JP é novo também bom. Sempre vai ter uns velhos. Sempre vai ter uns velhos. Tem o Paulo Coco lá, que também é muito bom, é um dos primeiros e tal. Mas, cara, o automobilismo, para renovar, precisa que as pessoas cheguem, né? Até o automobilismo, entendeu? Então, nem sempre essa renovação é na velocidade que a gente quer. Mas tem uma renovação. Isso vai ser um trabalho que a gente vai ter aqui no Rio muito grande. Vai voltar ao autódromo. A gente vai ter que buscar novos Franks no final da década de 80, novos E a galera vai se animar, É, vai ter galera que tá parada e vai se Sim. animar, vai querer fazer corrida. Sim. Eu acho que vai também. Porque viajar é um dos grandes problemas de correr fora, é a viagem. Você se afasta da família, vamos supor, vamos correr aqui, vamos. Acabou a corrida, treino às 5 da tarde, vamos. Ele vai jantar com a mulher dele, eu vou jantar com a minha. Como era aqui, né? Como era aqui, porra. Como era aqui? Mas é aniversário do meu pai na sexta-feira. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou jantar com meu pai na sexta-feira, não tem problema. Ainda dá pra ele ver a corrida, se quiser. Lá Ainda não, ganha lá pra você ele, tá né? longe. Lá,
Entendeu? Tem algum tipo de, os cariocas aí, nada disso? Vocês são... A gente fala que tem, mas eu acho que não tem, não. Não tem essa coisa de... Não, galera, tranquilo. Não tem, não. Tratam a gente muito bem. Tratam né? bem. Eu também tenho essa... muito Sempre bem, que eu vou a né? São Paulo, é claro que não é por competição, A gente mas eu brinca, sou sempre- fala e tal. A resenha tem. É. Mas assim, na parte séria, não tô com sério. Não tem, não. Isso aí Não tem, não. Nós fomos muito bem recebidos lá. Uhum. Nós fomos muito bem recebidos lá, muito bem tratados, todos os pilotos. Então, queria pedir para vocês, a gente já está se aproximando do fim, já foram quase 2 horas de Caramba, conversa. meu Deus do céu. Quase 2 horas de conversa, voou. Mas foi incrível ver todas as Foi histórias. muito bom, né? Pô, vi detalhes, eu que acompanhei do outro lado, né? Eu que acompanhei através da TV lá no João Mendes, lá no Espaço Motor. Mandar um abraço também pro João Mendes. Não tem como eu fazer um turbinol e não citar o João Mendes. Não. Essa é a não. 7ª edição. Nas 7 Claro. edições eu tenho que citar o João Mendes, porque eu acho que se não fosse o João Mendes eu não estaria aqui falando sobre isso, né? Foi muito importante para várias gerações de apaixonados ver vocês, ver outros pilotos competindo aqui no Rio de Janeiro. Queria só, antes de terminar também, mandar um abraço e deixar um recado para o pessoal da Shelter Blindagens, que apoia o Turbinol e também o piloto automático aqui no seu Pod Studios. É uma blindadora que faz um serviço especial, tem um piloto na concepção, ali na direção da Shelter Blindagens. Então, a grande pegada deles eles oferecem muita segurança, mas fazendo o máximo para que o seu carro não perca rendimento. Então, se você quiser conhecer o trabalho da Shelter Blindagens, acessa aí o Instagram, você vai ver na tela depois todas as informações. E se você quiser blindar o seu carro, tem um carro mais esportivo, tem um carro, eu tenho um carro maior, não sei se eu vou perder rendimento e tal, vai na Shelter Blindagens que eles vão te apresentar tudo o que é feito, qual tipo de blindagem que eles utilizam, e a gente sempre diz aqui no Turbinol, não marca e avisa que vai lá não, aparece na Shelter Blindagens. Pega o endereço no Instagram ou então no site e dá um pulo lá. Chega lá e fala, assisti o piloto automático ou assisti o Turbinol lá do Estúdio Seu Pod, que vocês vão ter uma condição especial. Tem também ali a revisão da blindagem gratuita com 1 ano. Então vai lá na Shelter Blindagens, que é uma empresa que está apoiando 2 podcasts que falam sobre carro. Tanto o Turbinol quanto o piloto automático. Como a gente falou aqui, a importância de atrelar marcas ao automobilismo, ao motor. Então você que está assistindo, se tem interesse de conhecer uma blindadora especial aqui no Rio de Janeiro, vá na Shelter Blindagens. Quero agradecer também o seu Pod Studios, casa do Turbinol, o Turbinol que faz parte do seu pod originais, junto com o piloto automático. Se você está querendo gravar um conteúdo, se você quer gravar o conteúdo, mas ainda não sabe como fazer, aqui tem uma equipe de profissionais que vai te orientar, vai te dar uma consultoria de conteúdo, além de 2 estúdios, além desse tradicional, que é o estúdio de podcast, tem um outro estúdio com croma, então você pode ali gravar infoprodutos, você pode fazer até um programa jornalístico se você quiser. É o melhor estúdio do Rio de Janeiro, seu Pod Studios, no Città América, Barra da Tijuca. E considerações finais, Sandro Tanuri, Frank Guerra, agradecer muito a presença de vocês, um prazer conhecê-los pessoalmente. Espero vê-los em breve, correndo novamente. Se um dia eu puder ir lá para São Paulo, vou ser um barato torcer por vocês. E espero mais ainda vê-los correndo aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe daqui a 3 anos a gente podendo bater esse papo para falar dessa retomada do automobilismo. Então, começar com você, Frank. Vamos lá, agradeço a equipe Turbinol por essa oportunidade, para a gente contar um pouquinho da nossa história, que realmente é uma história muito legal. Não tem como falar de automobilismo da minha parte sem meu amigo Sandro aqui. Foram realmente muitas histórias boas e tem muita mais para contar. Enfim, pode ser uma outra oportunidade. Sim. Mas, e meu grande amigo aqui, Sandro, esse aqui é o cara. Ele é um cara muito gente boa e fez parte da minha história no automobilismo, e é isso aí. Um abraço para todos. Quem quiser falar com você, como é que te acha na rede social? Tô lá no Instagram, Frank Guerra 77. Ainda tem os seus vídeos no YouTube também, Tem né? os vídeos no YouTube, Frank Guerra 77. Só buscar lá, vai ver as coisinhas antigas lá. Altas disputas boas. As gravações feitas pelo João Mendes. Pelo João Mendes. João Mendes do isso aí. Espaço Motor. Muito bacana. Cara, eu tenho 2 coisas para dizer. A primeira é a seguinte, agradecer pelo espaço. Porque não pra gente aparecer aí, para os outros verem, não, mas falar dessas coisas aqui,
a gente traz lá de dentro do coração tudo aquilo que a gente viveu. Então é uma oportunidade extremamente prazerosa. Claro que para as pessoas conhecerem, saberem o que a gente fez lá atrás nos anos 90. Mas assim, é muito prazeroso reviver essas histórias. Então essa é a primeira coisa que eu queria agradecer. E a segunda, eu quero agradecer a Deus por eu ter saúde de ainda estar podendo disputar com ele. Porque sabe o que acontece, cara? É legal contar a história, mas reescrever novas histórias também é muito legal. Então, assim, quem sabe aí nos próximos 10 ou 20 anos a gente ainda troca muita tinta e vamos poder até voltar aqui para comparar como era a rivalidade dos anos 90 de como é a rivalidade agora. Chewbacca sentou aqui com mais de 80. É Vocês ainda estão com 53. É isso aí. Chewbacca sentou aqui com mais de 80 para falar o Opala dele pronto lá para ele voltar para Old Stock no ano que vem. Ele ia fazer a última etapa, teve um problema, teve que fazer uma cirurgia, não pôde competir, mas falou que o carro tá pronto e vai estar lá em 2025 disputando. Pô, você ainda tem muito tempo pela frente. Ainda muitas vitórias no Autódromo Parque de Guaratiba, se Deus quiser. Sandro, como é que te acha nas redes sociais? Instagram, @Sandro Tanuri, o Tanuri é com 2 N's no final. E no YouTube, Sandro Tanuri. Também tem as lives que você fez durante a pandemia. Tá tudo guardado lá, eu não joguei nada fora, tá tudo guardado lá. E agora eu tô me dedicando a colocar os vídeos das câmeras on-board das minhas corridas. E eles também são educativos, porque você acaba vendo como é que pilota, como é que faz. Dá pra ver bastante o trabalho de volante e tal, eu acho muito legal. É um ponto de partida aí pra galera que quer começar. Também tem os vídeos legais lá na equipe, né? Na Motorfest também tem lá a os Motorfest vídeos. faz um excelente trabalho também no Instagram. Então tem uns vídeos muito legais lá também. E se você quer se tornar um piloto, manda uma mensagem para os dois entendem, tenho certeza que vão conversar, vão apresentar a vocês esse mundo do automobilismo. Você que pensa, poxa, não posso ser um piloto em tempo integral? Os dois falaram aqui. Nunca se dedicaram exclusivamente ao automobilismo. Sempre foi um automobilismo profissional, mas na hora de folga, né? Nos momentos de... Hobby. Um hobby. É um hobby levado a sério. Muito a sério. Levado muito a sério. Então, para você que tem esse sonho, aqui 2 grandes exemplos de 2 pilotos que fizeram e fazem história no automobilismo, sempre carregando a bandeira do Rio de Janeiro. Você que está assistindo o Turbinão, pode ouvir no Spotify, pode assistir os cortes no Instagram, no Facebook, no TikTok, e a edição na íntegra você vai assistir no YouTube, é claro. Se você está vendo essa parte é porque você está assistindo no YouTube. Divulga aí que é o espaço, é a grande mesa redonda para a gente falar sobre automobilismo no Rio de Janeiro, porque isso estava faltando. Agradeço a audiência, agradeço Frank Guerra, Sandro Tanuri, e fique ligado no Turbinol, que a gente ainda vai contar muita história sobre Jacarepaguá, sobre o futuro do Rio de Janeiro no automobilismo, porque a gente não pode esquecer, o automobilismo no Brasil começou aqui e a gente não pode deixar essa história morrer. Valeu, meus amigos. Valeu, tchau. Valeu. Bate aqui, Sandro. Aí sim. Aê.